Bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast é pra você que é fã de música eletrônica, vive da música, sonha em viver da música, quer ser 1% que vive da música. Esse podcast vai te contribuir demais, porque aqui tem muita história, muito conhecimento. Esse é o propósito. Aliás, o Refresco Sonoro é exatamente isso, são doses de conhecimento para ouvido curioso. Quem senta aqui comigo está sempre com pelo menos 20 anos de história, pelo menos. Se você maratonar o canal dos nossos... Já tem lançado 45 episódios, 50 episódios, a gente já gravou uns 80 episódios. Nenhum tem menos de 20 anos de história. Isso significa o quê? Que a gente tem a maior enciclopédia de conhecimento. Então, considere se inscrever nesse canal, considere deixar um like, um valeu, virar membro do canal. Considere apoiar nossos apoiadores, sabe como? Compra um Burger. 45 restaurantes, é o primeiro Smash do Brasil. Burger, muito obrigado. E se você quer liberdade financeira ou quer conhecer um pouco mais sobre esse lance de mercado financeiro, melhorar o rendimento do seu dinheiro, a Vega Cripto é para você. É só ver na descrição e buscar um papo com os caras, beleza? Eu gostaria de agradecer ao meu sócio que está sempre aqui comigo, cuidando desse estúdio maravilhoso, que a gente cuida com muito carinho, como se fosse nossa casa mesmo. O Rafinha está sempre tentando melhorar, é sempre importante reconhecer isso. Em breve ele vai estar nessa mesa comigo. Aliás, se você gosta dessa ideia, comenta aí. O Rafinha tem que estar sentado aqui comigo? Comenta aí para eu saber. E o convidado de hoje, ele não participou dos ruídos. O convidado de hoje tem pelo menos aí uns acho que 30 por aí, de história. E ele não foi de ondas, de pra lá, pra cá, não flertou tanto assim, nunca se desvinculou da qualidade, nunca teve um boato ou algo feio na cena. É por isso que ele tá aqui. Ele trabalhou com os maiores clubes da América do Sul. Maiores, cara. Lineups que você nem imagina. Do Sirena Maresias, a Anzu Club, as maiores e principais festas, festivais. É um cara renomado e respeitado pela música. Pela música. A gente fala isso, parece fácil, mas a longevidade de um negócio que hoje é bilionário, naquela época não era. Naquela época era a música. E ainda é para muitos, né? Ainda bem. Mas a reputação foi montada com base em bons sets. Nunca vi uma festa ou um gig desse cara que a pista deu um Moisés aí. Aliás, um respeito ao Moisés. Aliás, Rafinha, o Moisés é o cara da inteligência artificial do Brasil, né? Isso. Ainda não consegui o contato dele. Você conseguiu? Ainda não, eu quero. Aí, Moisés, entre em contato com nós aí, que a gente fala muito de vocês, viu? E o suspense tá acabando, porque o papo tem que começar com esse cara. Eu adoro falar que eu fico arrepiado, e eu tô, ó, tá vendo? Não sei se o Rafinha consegue dar um zoom, acho que não, mas eu sempre fico arrepiado, porque o fato de falar com esses caras me orgulha demais, cara, porque fundamenta a história desse podcast. Toda quarta-feira, às 8 da noite, em todas as plataformas, você vai conhecer um episódio novo do Refresco Sonoro Podcast. Nós já temos agenda até o fim do ano e muitos convidados. Então, considere se inscrever e ficar com a gente. Gui Pimentel, que honra! Tudo bem? Uma honra também. Que honra, Gui. Obrigado pelo convite aí. Imagina, cara. Obrigado por aceitar, Gui. Eu sempre acompanho seu trabalho, cara. Eu lembro também de você. É difícil lembrar dos lugares que a gente deve ter conversado, porque a gente sempre acaba conversando, cruzando, mas é tanta festa, história, tanta gente, que a gente às vezes não lembra de tudo. Lembra de um pouquinho, pelo menos. Eu tenho uma coleção de flyers aí. Eu vou achar algumas peças um dia pra gente fazer um museu digital. Até porque era só na base do flyer, né? Antigamente. E era chegava legal, em casa, inclusive, né? Você era recebia, legal, né? Era legal. Você tem ainda? O nome. Eu tenho alguns flyers antigos. A gente até estava conversando aqui, eu vi você falando do Mau Mau. Eu tenho um flyer da época do Floresta, que foi... 97. Foi 97, exatamente. Tá lá. Acho que eles puseram Guilherme Pimentel, se não me engano. Já era Gui Pimentel, mas acho que estava lá. Guilherme Pimentel... Mau Mau. Esse merece um quadro, hein? Esse eu sei que eu tenho, porque eu achei, ano passado eu lembro que eu dei uma olhada, mas eu tenho uns outros também. Tenho uns flyers bacanas. Ô Gui, você tá sentando aqui porque você, cara, tem uma longevidade absurda na música eletrônica. E você é um dos caras que eu mais respeito aqui de São Paulo. Sempre, sempre. Obrigado. E eu nunca ouvi um ruído seu, e nem como é que eu falo? Eu nunca vi você desvirtuado do que você gosta, sabe? De house, de vertentes do house, seja algo mais introspectivo, deep, mais soulful, ou mais groove, ou mais tech, sempre com house. E nunca ouvi um ruído seu. Como é que você definiu essa tua trajetória lastreada nesse gênero musical? Como é que foi? Então, eu acho que é um pouco isso que você falou de sempre ter paixão por música.
eu cresci e gostava muito de música desde criança. Eu nasci no começo dos anos 70, então eu tive sorte e meus pais gostavam muito de música também. Minha mãe, acho que quando eu nasci, acho que ela tinha 20 anos. Então eu cresci e eles ainda saíam. Eles iam nos clubes da época, que acho que era Regines, Hipopótamos, Gallery depois também. E na época era, né, era fita cassete. Meu pai tinha coleção também de vinil. Aquelas fitonas de rolo também. A gente tinha uma sala de TV onde a gente morava, no apartamento. Caramba, tinha fita de rolo? Tinha aquelas fitonas de rolo, gravava. Ele gostava muito desses equipamentos. Ele é tipo um audiófilo que fala? Quase isso. Assim, ele era um cara ligado mesmo. E gostava muito de música, muito de disco, porque ele também saía, ia nas festas. E na época era engraçado, porque a TV, que era pequenininha, né, uma TVzinha num canto, e ele tinha uma estante gigante com... Aí sim! E daí ele fala as histórias que eu nem lembro, que eu... se não me engano, lembra do filme dos embalos do Sábado à Noite? Com o John Travolta e tal? Que foi quando o Bee Gees, acho que já era conhecido, mas explodiu, porque eles começaram a produzir com essa pegada mais disco. E tinha o John Travolta, né, na capa do disco, e meu pai fala, eu não lembro, que eu sempre pedia para ele, pai, põe o disco do Menino que Dança, né, era esse disco. Que era o do John Travolta. Então eu já gostava, e é um disco que tem lá aquelas músicas famosas do Bee Gees, tem música do Tavares, tem várias músicas que foram emblemáticas na época. E juntou com essa fase de discoteca, né, acho que o Estúdio 54 foi um pouco depois que abriu. Então eu cresci escutando isso e minha mãe também gostava de música, tinha um gosto, gostava também disso, mas gostava daí bastante de MPB, de Beatles, de ABBA, Carpenters, assim. Então eu fui escutando tudo isso e a rádio era, o que a gente pode falar, né? Era maravilhoso, não tinha música ruim. Você escutava Michael Jackson, o rock, você escutava Pink Floyd, tudo isso tocava na rádio. As músicas brasileiras da época que tocavam também eram muito boas. Você tinha Djavan, Rita Lee, já entrando, né, meio para os anos 80, assim. Então eu cresci gostando muito de música, daí esse negócio de aparelho também, eu lembro de eu ganhando meu primeiro Walkman, que acho que foi no comecinho dos anos 80. Putz, que delícia! E o primeiro, e você tinha rádio, né, no Walkman e a fita cassete. Então você ou comprava a fita cassete ou gravava, porque daí você não precisava escutar um álbum inteiro, né, porque a gente é da época dos álbuns, né, das bandas e tal. Então fui escutando música, gostando, muito curioso desde de moleque, assim, cabeça aberta. Pô, legal, descobri isso, descobri aquilo. E o curioso foi que meu pai me deu, assim, também nessa época, um órgão daqueles da Cássio, né? Uhum. Eu brinquei um pouquinho e tal e, putz, deixei de canto. Eu nunca tive essa vontade de tocar instrumento. O meu negócio mesmo era, tipo, música, curadoria. Então eu comecei a gravar fita cassete, daí tinha aqueles, né, aparelho de áudio, né, com rádio. Double deck? E não tinha nem CD ainda na época. Começou a lançar os CDs, acho que logo em seguida, 83, 84. Mas o que eu fazia pequeno lá era... eu escutando a rádio mesmo, tinha os hit parades, não sei se você lembra. Claro assim, que lembro, Gui. Que os caras ligavam, né? O cara ligava e falava, eu voto pra música X, música Y. Daí chegava no final do dia, tinha as 10 primeiras, né? As 10 maiores, sei lá como é que eles chamavam. E em número 10... Acabou isso, né? Não tem mais em rádio. Eu acho que não tem. Até porque a rádio mudou, né? Hoje em dia. E as músicas... É difícil você comparar, mas acho que a era dourada da rádio já foi, né? Era os anos 70. Tanto é que você vai... Às vezes você está viajando, vai para fora, vai nos Estados Unidos, vai viajar, vai pegar uma estrada... Você tem lá aquelas rádios satélites, Sirius, não sei o quê. A gente acaba escutando, você escolhe lá, 80s, hits. O que eu quero ouvir agora e põe, né? Você acaba pondo coisa antiga até para escutar. Pode deixar também nas coisas atuais, nos pops, mas não dá para comparar, né? O que foi
aquela época de ouro, vamos dizer, da rádio, da pop music. Como é que você gravava essas fitas cassete nessa época e já com o intuito de distribuí-las também? Para escutar também no Walkman. Ou para você e ouvir? também para distribuir. Era tipo assim era uma brincadeira, porque eu era criança, então... sei lá, hoje em número 7 está o Michael Jackson, quer dizer, o Michael Jackson provavelmente estava entre os 3 primeiros, mas... Que trampo que era, Em velho. terceiro lugar, Michael Jackson, Thriller, Play Rec. Tava ligado lá, eu queria esperando. que tivesse, se fosse uma que eu não queria tanto, já não punha. E escrevia tudo errado, né? Michael, M-A-I-C, ia escrevendo os nomes, ia fazendo as fitas, e daí veio o CD, né, em seguida. A gente tinha, que você também deve lembrar daquela, da Hi-Fi, lembra da loja? A loja, o Hi-Fi Discos? Opa! Que tinha no shopping, que você comprava... Puta loja, mano. Você tinha lá um cartãozinho, cada Eldorado CD e Iguatemi. ou vinil. Era no Eldorado e no Iguatemi. Tinha nos dois, acho que no Morumbi. Era uma franquia, né? Eu não lembro se era franquia, mas eu lembro que eles tinham mais de uma loja. A gente costumava ir com meu pai no Iguatemi ou no Ibirapuera. Eu acho que a Hi-Fi principal era do Iguatemi. Eu lembro mais... Ou Eldorado. Eu lembro mais da do Iguatemi. Mas você comprava e anotava lá, né? Se você saísse com 3 álbuns de vinil ou de CD, porque daí também começaram a lançar CD, ele anotava lá 3 negocinhos. Se você comprasse 10, você ganhava 1 ou mais que 10, mas eu lembro disso. Então, o cartãozinho ficava para mim. Meu pai comprava umas coisas para ele, outras que eu, vou comprar esse, tá, mas daí o cartãozinho ficava para ele. Quando dava a 10ª anotadinha lá, eu ia trocar por um álbum novo. Eu sinto falta dessa época, Gui, da época que a gente tinha um contato com aquele lojista, né? Total. Tipo assim, um cara meio que, opa, tem um disco novo e tal, né? Ele sabe teu gosto, daí você conversa. O cara, ele tinha um conhecimento de música. Todo mundo que trabalhava em loja de música conhecia. Era bom falar, estar muito. lá, né? E o cara gostava do trabalho dele, né? Ele ficava contando, olha isso aqui, olha ali. Daí, quando lançou o CD, eu lembro que depois de um tempo, né, eles começaram a colocar umas estações, né, em algumas lojas. Não lembro se tinha isso na Hi-Fi, já estou talvez lembrando mais de loja nos Estados Unidos e tal, mas você ia para um canto e escutar as músicas para ver se você queria mesmo comprar acho que foi um pouco depois mesmo. Acho que foi um pouco depois. Eu não lembro de no começo ter isso verdade, ainda. é verdade. Ô Gui, eu percebi que você já era um curador nato. Ao mesmo tempo que você buscava ali as mais pedidas da rádio, você nunca foi um DJ que tocou as mais pedidas. Você tem uma sofisticação de repertório que eu sinto tua assinatura. Em que momento que você entendeu que o que é hype e o que é atemporal? E que foi essa, como eu estava te falando, né? Foi com o tempo, porque primeiro eram as coisas que estavam na superfície, mas eu acho que a curiosidade me levava sempre a cavucar um pouco mais. Então, assim, fazendo essa cronologia, né? Eu fui escutando tudo isso. Daí, quando eu comecei a sair e em festa... Já essa sua primeira pista de dança? Tipo, com 15 anos, vamos dizer, quando você começa em festa de 15 anos e tal. Daí que eu comecei a escutar, vamos dizer, dance music. E ainda não conhecia a house e a música eletrônica propriamente dita, porque isso aí que eu estou te falando era meio para... Era 86, 87, comecei a ir nessas festas. Daí eu lembro de, tipo, ficar fascinado por New Order. Era a música que eu ficava mais alucinado, era Bizarre Love Triangle. Meu Tocava Deus. assim na pista, e para mim já era uma coisa meio novidade, porque pegava um pouco de rock, mas com bateria eletrônica, com os elementos de Que track, de meu. música eletrônica. Eu ficava louco. O Rafinha chora até hoje quando ouve. Com certeza. New Order era uma, daí tinha Depeche Mode, e daí tinha as coisas também mais comerciais. Você tinha muita coisa... Vocês estavam falando, né, de Londres, né, que você teve lá. Tinha as coisas que vinham de Londres, que eram as coisas mais comerciais da época, mas que a gente gostava de dançar também, cantava lá, tipo, desde Rick Astley, coisas bem pop mesmo, dance, mas era o primeiro contato que eu tinha ali com música dançante. Nossa, eu lembro demais dessas músicas, Rick Astley. Tocava em toda a festinha de 15 anos. E você ouvia também na rádio já. Matinê, tudo. Qual foi a sua primeira matinê, Gui Pimentel? Eu acho que foi naquele Tamatete. Qual a importância da matinê na sua formação?
Cara, foi legal. Eu para ser bem sincero, assim, eu acho que eu fui nessas matinês em festa mesmo, que convidaram. Meus pais não deixavam eu sair muito fácil, assim. Quando eu... As primeiras... E eu não tinha tempo também. Eu estudava até 4 e pouco, era o dia inteiro. Daí eu saía, ia pro clube, jogava polo aquático, daí eu chegava em casa exausto. E eu era o filho mais velho, então não é que tinha irmão para eu vou colar na sua que eu tô vendo que você vai. Então não tinha muito tempo. Tal. Você tem irmãos? Eu tenho, mas são mais novos. Eu tenho um irmão. Então você que puxou eles pra festa. Eu que acabei... O meu irmão é parecido à idade, então foi meio junto que a gente começou a sair. Mas eu comecei a sair mesmo em festa que eu era convidado, faz 15 anos mesmo, assim. E daí as matinês, quando eu poderia ir em matinê, eu já, na verdade, comecei a sair na balada mesmo, na noite. Porque eu... 15 o quê? 15 anos ali? Não, eu comecei a sair mesmo 16? Com 17. Porque foi quando eu entrei na faculdade. Quem fez teu RG, Gui Pimentel? Porque não pode, hein? Não precisava, 17 né? não pode. Nos Estados Unidos você teria que fazer um RG Eu fiz. Sabe pra que eu fiz? Pra ouvir você lá em Campos do Jordão. Campos eu toquei Eu acho que foi na Fênix, não lembro onde, cara. Eu toquei muito na Fênix. O Ricardo da Bulger, o pai dele tinha um projeto que era uma empresa chamada Opera Rock. E era o patrocinador da Fênix. Caraca, eu tinha 15. Eu lembro da Opera Rock. Era de patrocinava. calça de jeans, né? Era do pai do Ri. Aí eu... Da porta lá. A Fênix era muito legal. RG, documento. Pô, não tenho, meu. Mas tô com o Ricardo aqui, o patrocinador. Aí quem tava tocando lá? Quem? Gui Pimentel. Caraca. Buga. Buga. E vários outros. Só são os Mário também. O Marinho. Mas acho que o Mário era um pouco depois ainda dessa época, eu acho. E aí na temporada seguinte, aí eu já tava com o RG. Independente de onde eu quisesse ir. Porque não tinha só a Fênix, né? Tinha 6 clubes lá. E eu lembro do Gui dessa época. Tinha a Chess na época, não? Ou lá? já tinha passado a Chess? Eu não me lembro da Chess lá, eu me lembro da Chess aqui. Era lá? Porque a Chess foi uma das... A gente estava falando de clube, né? Acho que era aqui. Agora eu lembrei, um dos primeiros clubes que eu fui, na verdade, balada, foi a Chess em Campos. Porque daí eu tinha, antes dos 17 anos que eu te falei, que daí eu comecei a sair por São Paulo. Foi um pouco depois da Fênix, então. Na verdade, a Chess que eu me lembro assim... Agora eu tô lembrando. Você lembra da Fênix lá embaixo? Lembro. Ela era sozinha ali do lado. A Fênix veio depois, na verdade. E a Chess era menor também. Acho que era menor, porque a Fênix tinha 2 andares. Eu lembro sim, Gui, lembro. Mas eu ia mais na Fênix. Eu ia mais na Fênix. A Chess era mais tinha um mais adulto. A Chess era mais adulto, nessa época pra mim. Pode ser. Era mais adulto, E lá realmente precisava de RG, porque a galera saía muito nova, né, na balada. Aí, na temporada seguinte, eu já tava com 16, aí eu já tava com RG falso. Não faça isso, molecada. Ô Gui, essa época a gente era um DJ de longos períodos, né? De tocar mais tempo, né? Sim, você não sente falta disso não, cara? Sinto. Eu acabo tocando, dependendo das festas particulares que eu faço, às vezes eu faço sets bem Não, mas longos. aí sim, pô. Mas em clube, realmente, hoje em dia, você tem um slot muito curto. Por que encurtaram isso? Por que encurtaram os horários dos DJs de 2 décadas ou 1 década pra cá de forma tão bruta, Gui Pimentel? Qual a sua percepção disso? Engraçado, você está falando uma coisa que é verdade, mas eu estou pensando aqui... Eu acho que antigamente você tinha também o lance do residente, né? Tinha o residente, às vezes, daí você punha um convidado. Porque o residente conhecia a noite e poderia levar a noite inteira, se fosse preciso. E às vezes punha um convidado e estava feito. Eu não sei se começa a virar aquela coisa de querer muita abundância demais e fazer line-ups com um monte de nome para... Como se você estivesse oferecendo mais e às vezes não precisa, é até besteira. Esse não parece uma decisão errada dos gestores de clubes, cara? Eu acho que na época que começaram a colocar muito nome, para mim foi uma gestão errada. Assim. Falta de visão. Primeiro que ele vai gastar mais. Segundo, que quando você coloca mais nome ali, às vezes esses nomes não se conversam durante a noite, né? Então fica meio sem pé nem cabeça, fica com uma dinâmica esquisita. Porque quando você tem um residente que realmente conhece aquela casa, sabe abrir para um cara que é convidado, o cara que é convidado tem um pouco mais da autoria dele, mas o certo é ele também tentar entender qual que é o contexto ali para
para encaixar um pouco também, não adianta, né? E daí, às vezes, volta depois o residente sabendo que uma outra coisa está faltando para aquela noite, ou eu preciso tocar 2, 3 que os donos estão na minha orelha enchendo aqui. Que... A gente estava tendo uma reflexão ontem, né, Rafa, sobre isso. Sim. Pô, os caras estão fazendo um listen bar com, tipo, 9 DJs, cara. Daí... Das 7 da noite às 2 da manhã. Daí também não faz sentido nenhum. Isso vai contra tudo que a gente entendeu. Antigamente você foi muito bem. Ou era o residente... Paga melhor, né, o DJ, deixa ele... Não precisa também deixar tanto tempo quanto antigamente, porque acho que uma coisa que acontece hoje em dia também, tem muito mais DJ. Muito mais DJ. DJ. Então, às vezes, você também tem que abrir um pouco mais de espaço na noite, mas também não adianta ser essa loucura, né? Cada DJ por 50 minutos, daqui a pouco. Não, isso é uma falta de respeito. DJ. Isso é uma falta de respeito. E acho que falta de respeito com o público também, porque acaba mudando muito. O cara quer sentar, quer entender. Não tem como entender nada aqui. E também acaba parecendo que não tem direção muito musical, né? Porque se você toda hora põe um monte de gente, qual que é a direção musical daquela noite, pelo menos? Acaba. Né? E aí, se você não tem direção musical, até esses dias a gente trouxe um artista aí, cara, que é um cara que com certeza você deve gostar, que é o tal do David Morales. E ele disse, o clube precisa de cultura de música. Sim. O que é um clube de cultura de música? É você sacar um disco, um MP3, um vinil, um USB. Por mais que a galera ali não conheça, mas ela respeita, tá de frente pro DJ, dança, entendeu? Sim, espera a próxima e com calma. E esse lance que eu acho que, principalmente aqui na nossa cidade, que a gente tanto ama São Paulo, foi aí que os clubes deixaram de seguir uma fórmula que sempre funcionou, que é um DJ que abre, um headliner e um que fecha. Tô falando de uma boate, tá? De um clube. Sim. Pô, não foi assim que deu certo sempre? Desde o fim do Estúdio 54, por exemplo? Sem dúvida. Foi sempre assim, cara. E acho assim que, falando a verdade mesmo, a gente já viu muitos clubes que a gente frequentou, que a gente tocou aqui em São Paulo, que abriram, que fecharam. Cara, a maioria dos clubes não tinha cultura musical por trás. Não tinha, quando eu digo cultura musical... Você tá falando aqui do Brasil? Tô falando de São Paulo mesmo, assim, que é onde teve... Mas durava 10 anos os clubes. Durava... Não, mas tirando os... Eu tô falando de tudo que a gente já viu, né? Os poucos que duraram muito tempo, sem dúvida nenhuma, tinha curadoria, tinha cultura, tinha o cara que foi enxergar lá fora o que estava acontecendo em Nova York, em outros lugares, e montou, traduziu, vamos dizer, para cá. Mas teve muito clube que abriu, daí também durou pouco, é que teve tantos que a gente não vai nem lembrar direito os nomes, mas que o que a gente percebia indo tocar, ou frequentando, acabou de abrir, vamos conhecer. Não tinha direção nenhuma, não tinha projeto nenhum acústico, de som, não tinha a menor... fidelidade com o cliente também. E daí fica difícil de fidelizar um cliente, vira só modinha daí. O público que está indo é mais porque está indo ver as menininhas que estão indo lá, é mais pela modinha e pela paquera, né? Aliás, você presenciou um fenômeno na cidade de São Paulo e eu não sabia. Você já foi um dos conselheiros ou investidores ou sócios do Clube Disco? Sim. Tem muita gente que não sabe mesmo. Que cria uma... não sabia se eu podia falar. Tem um spoiler aí. Pode falar? Pode. Tô brincando aqui. E você teve uma tradição... E o Clube Disco tinha uma tradição de curadoria musical muito rígida, muito boa. Muito boa. Que acho que nasceu com essa ideia. A Disco, na verdade, a gente éramos em 5 sócios e que a gente abriu antes a Chaos. Não sei se você chegou a frequentar, porque a Chaos durou pouco tempo. Foi em 98. Né? Não, Chaos não. A Chaos foi um clube que é gringo, de 4 sócios nova-iorquinos, que era um clube naquele estilo Nova York, pequeno, em Nova York concentra, né, modelo, artista, Wall Street, não sei o quê, e os caras estavam super em voga na época. Daí eles abriram uma unidade em Miami e 2 desses meus sócios, o Juliano e o Carioca, que foram sócios da Chaos, eles foram na inauguração na de Miami, conheceram os gringos e ficaram com essa ideia, puta, a gente precisa levar para o Brasil, os caras estão, nas colunas de fofoca, uma coluna social, Leonardo DiCaprio, não sei o quê. E eles foram e acharam muito legal, porque era isso, era DJ tocando house e tinha cara fazendo percussão por cima, e os caras ficaram loucos. E daí onde que era Chaos?
em São Paulo? A Chaos em São Paulo foi na Vila Olímpia, perto da Santa Justina ali. Era entre a... 98 mesmo? Foi em 98, em outubro de 98 a gente Eu acho que essa época eu ia na Krypton ou na base. Tinha Krypton nessa época. Eu acho que eu tô me lembrando, Gui. Mas porque eu não me foi lembro curto. eu não me lembro do como é que era ali. Porque o que aconteceu com a Chaos, tem gente que não vai saber. Então Virou eu o que vou contar depois da a história. Chaos? A Chaos pegou fogo, né? Em janeiro. Ela durou 3 meses, só que ela pegou fogo de dia. Foram fazer um tratamento acústico A gente estava tendo muito problema com o vizinho. Foram fazer um tratamento acústico no telhado. E acho que tipo... Parece que você está asfaltando, sabe? Cara, deu jornal e tudo isso aí, não deu? Deu jornal. Eu acho que eu lembro disso aí. É manta fáustica. SPTV, é isso mesmo. Eu me lembro. Exatamente. E os caras fazendo, só que não tinha ninguém de dia. E o clube, ele foi baseado nesse gringo, né? A gente pagava royalty, inclusive. Ele era inteiro de veludo vermelho, assim. Veludo de chama, falava, né? Mas e tinha um mezanino, então era um pé direito alto, era um galpão, né? Eu acho que eu fui nessa Chaos uma vez, hein? Cara, ele pegou fogo, assim, em 1 hora tava no chão. Tava no chão o clube. Não tinha ninguém dentro e tal, graças a Deus, imagina. Caramba, fogo à noite. Durou o quê? Tipo, meses? Durou 3 meses. Ponto. Mas tava bombando, assim, na época. E tinha sido muito legal, a gente pegou um gostinho... Veio antes da disco? Veio antes da disco. E daí, quando pegou fogo, primeiro foi aquela tristeza, frustração, o negócio estava indo bem, tal. Muita grana, Gui? Perderam muita grana? Não, na verdade, o que aconteceu foi... Os cifrões daquela época eram diferentes de hoje, então a gente conseguiu... Mas não tinha o clube ainda não havia se pagado, por exemplo? Ele já tinha pago 50% a 60%. Uau! Porque o custo era diferente de hoje em dia para você montar alguma coisa. E tinha muita cenografia, óbvio. Você tinha tapete assim que você entrava, parecia que era tapete persa, mas não era tapete persa. Você comprou lá na Santa Amaro, no Carpetão, sei lá como é que chamava. Caramba, a Gui. loja. Mas era bonito, assim, era uma decoração legal. Som mais para house já, porque era uma época que a gente estava pegando essa embalo de... época boa, meu. Sabe quem tinha na época? O Gitana. Nossa, óbvio. Que era muito legal, né? Então a gente pegou essa... Divertido lá. Foi um pouco depois de Base, de Floresta, que quando começou mesmo música eletrônica... Época boa. Música eletrônica para Playboy, vamos chamar. Porque tinha no... Essa época você devia tocar o You Don't Know Me, do Armand Van Helden. Total. Putz, que música, meu. O You Don't Know Me era muito... Se você tá aqui até agora com esse super papo, meu, com o Gui Pimentel, comenta aí o que você ouvia nesses anos de 98 a 2000. Beleza? Essa fase foi boa, né? Tá com fome, Rafa? O Bulgar chegou já, né, Rafa? Chegou. Oh, maravilhoso. Você tá bonito hoje, Rafa. O que aconteceu? Eu sou um cara bonito. Ô, Gui Pimentel, em que momento que você entendeu que house era o teu negócio? E daí... Então, vamos voltar para aquela história do New Order, faz 15 anos. Então, eu escutava isso e tal... E daí comecei a sair muito na noite quando eu entrei na faculdade, 17 anos, e que nem a gente estava falando até antes de abrir, você tinha noite todo dia da semana, você tinha noite em mais de um lugar para escolher, para assistir. E daí tinha alguns clubes que eu comecei a ir, por exemplo, Colômbia. Delícia. Lembra? Que era muito legal. Daí o Mau Mau, acho que já tocava lá. Já. E eu já comecei a escutar um som um pouco diferente lá no Alure. Alure! Quando era aquele primeiro Alure, lembra? Ali A-L-L-U-R-E. na rua sem saída, Claro. tal. Então lá eu comecei a escutar pela primeira vez um som que para mim era um pouco diferente, assim, era um som eletrônico, mais underground, vamos chamar assim. Era mais. E que era mesmo. E daí eu, interessante, gostei e tal. E daí em 93 eu fiz uma viagem pela Europa e conheci Ibiza pela primeira vez. Uau! E daí foi... Com quem que você foi para Ibiza? Essa primeira vez? A primeira vez, quem estava comigo, o irmão do Buga, que chama Keke, a gente é muito amigo de família, né? Tava o irmão do Buga comigo, o Miguel, que é um amigo meu que hoje em dia não mora mais aqui, que o pai dele é português, ele mora acho que em Portugal, mas ele é brasileiro, nasceu aqui. E na mesma época, meu irmão com outros 3 amigos foram fazer a mesma viagem. A gente foi rodar a Europa e na época você não marcava hotel, nada, a gente só fazia leasing num carro, tinha um plano de viagem. Como é que foi essa primeira Ibiza aí? Depois você fala, eu quero saber. Então, foi lá que começou a bater a ficha mesmo. Assim, Mas conta, e aí? Pousamos. Ibiza, estou aqui. Eu já escutava falar de Ibiza. Me lembrou aquele filme, Se Beber no Case.
Já vestiu? Ai, meu Deus. 93 em Ibiza é muito cedo, hein, Gui? Foi. Muito divertido isso, hein? Foi legal. Porque a gente já escutava falar, a gente não tinha internet, não tinha nada disso. Eu tinha uns amigos que Mas tinham... você via em coluna social, essas coisas, né? Eu escutava a história e daí eu tinha uns amigos que tinham ido em 92. Tinha nem internet isso aí. Nem tinha internet. E eu tinha uns amigos que em 92 tinham ido para a Olimpíada em Barcelona e daí deram um pulo em Ibiza. E eram uns amigos meus de balada, que eu encontrava na balada, que a gente se divertia. Meu, você tem que ir lá, de festa, tem que ir lá e... os caras falaram, você precisa ir para Ibiza. Porque eu já estava tocando como hobby, eu comprei os equipamentos, até eu vi o podcast do Buga, ele falou que a gente comprou juntos os equipamentos. Foi em... Eu acho que foi janeiro de 91, ou janeiro de 92. A gente estava em Miami e daí a gente... Páginas amarelas, né? Não tinha internet, não tinha nada. Só observação, Gui Pimentel, 37 anos ou 38 anos dedicados à discotecagem. Para falar a verdade, era bem hobby no início, nunca imaginei. Mas já tinha o mixer? Compramos isso. Já tinha o toca-disco? Começamos a tocar, então aprender a tocar. Quase 40 anos de carreira, cara. É isso mesmo. Isso aí. Tocando desde 92 ali. 40 anos de carreira, eu quero ouvir o maior set da história desse Gui Pimentel. Mas você sabe que a gente começou a receber mesmo cachê a partir de 96. Porque antes a gente tocava em festinha de amigo, hobby e tal. E daí o Coy, que acho que você também, que eu vi lá nos teus... Renato? Precisa até assistir. Não, o Coy Freitas. O Coy Freitas, tá. Ele era sócio de um clube, voltando para a história dos clubes, que chamava Kashmir. Uau! Que você também conheceu. Chegou E na época ele... Vocês vão tocar no Kashmir? Tocamos. Em 96 foi a primeira vez que a gente recebeu. Ele chamou ele. É verdade, acho que o Buga falou isso aí. Verdade. A gente foi lá no escritório, meio que não sabendo direito o que ia ser. E ele falou, vocês não querem tocar, acho que era quarta ou quinta que vem aqui. Que eram as noites mais sofisticadas. São Paulo gostou de você sair quarta, quinta, durante a semana, né? Porque o pessoal fim de semana gostava de viajar, ou tinha festa particular. Mas eu tô falando desse clube, tá? Que eu lembro que o Cashmere, de sexta, sábado, o Cashmere era mais comercialzinho. Mas isso quase todos eram meio que assim, né? Tirando os que são mais underground, que daí sexta e sábado era o lugar pra você ir pra... Mas eu acho que é de sexta no Cashmere, eu acho. Acho que era o Vitor Lima que tocava, não lembro. Pode ser. O dia que a gente tocou, sabe quem que era o residente? O Zé Pedro. A gente tocou lá e daí foi a primeira vez que a gente recebeu. Daí logo em seguida o Buga foi... O primeiro cachê seu foi pago pelo Coy Freitas. Foi o Coy que chamou a gente. Um abraço pro Coy, que eu sempre gosto de lembrar. Que aula que foi com o Coy Freitas, hein? Agora Gui, termina de contar quando você chegou nos Estados Unidos para comprar. É verdade. A gente foi comprar os equipamentos, isso aí, antes, né, quando a gente quis aprender. Isso. Daí a gente teve que ir na Páginas Amarelas, né? Não tinha... Podia trazer, não tinha Instagram, não tinha... Eu não lembro. Eu comprei na Santa Figênia o equipamento. Podia, acho que você enfiava na mala, eu não lembro direito como que a gente fez. O que vocês trouxeram? O toca-disco ou o CD player? Eu comprei um toca-disco e comprei errado, pra você ter ideia. Eu não comprei o Technics. Eu comprei um no Mark de correia, sei lá, aquele que você vai segurar o disco, ele para também, né? Então, isso é chato pra tocar. Mas foi na mesma época que lançou os primeiros CDs com pitch. O Denon ou o Pioneer? Eu comprei no Mark também. O Denon lançou, não tinha ainda Denon Dual, que lançou logo em seguida. Eu gostava do 2500 lá, né? Que era o Dual, né? Duas coisas. Eu comprei o no Mark, que era o mesmo estilo. Lembra? Que você fazia pitch band. Puta que pariu. E daí eu comprei esse no Mark, só que no Mark ele era filho da mãe, porque você apertava play, tinha muita latência. Então você está querendo aprender a mixar. Já não é fácil. Então eu tinha de um lado um turntable que você segurava na batida, lançava, só que ele tava freado. Então, tava quadrado ali, não descia não, hein? Daí o no Mark apertava latência. Então foi sofrido para aprender a história do pitch e tal, mas era uma terapia. Chegava na faculdade, daí gravava fita cassete, rezava para acho que 30 minutos cada lado, né, da fita que você gravava. Rezava para não errar as mixagens do final de cada lado, porque as 3 primeiras foram boas, a quarta mais ou menos, daí a quinta, puta, uma panelada. Falava... Quem que pegou na sua mão ali e falou, vem cá, deixa eu te mostrar um equipamento legal tal? Teve alguém assim? Cara, daí foi... Como eu estava te falando, aí comecei a sair na balada, a gente teve um mentor aqui, que foi o Silvio Calmon. Verdade. Que tocava, eu conheci ele, porque ele começou a fazer muita festa, casamento, festa particular, e tocava também em alguns clubes. E eu comecei a frequentar na época, talvez você também tenha ido, na boate do Sírio, do Clube Sírio.
Eles faziam uma boatezinha Só no evento sábado. social. Na boate, não. Só evento social. Eles faziam e você podia, não precisava ser só, você podia... E acho não, era sábado. E daí, na época, a gente estava na rua, que nem eu te falei, saindo quase todo dia. E sábado era um dia que a gente gostava de ir no Círio, que encontrava amigo, era bom para dar uma paquerada. E o setup lá, redondinho. E daí eu comecei a prestar atenção no que ele fazia, para entender melhor como é que mixava. Isso até antes de eu comprar esses equipamentos. Apesar de eu ter comprado errado, eu não estava prestando muita atenção nisso, mas depois de um tempo, conhecendo o Silvio, ele tinha um estúdio, ele gravava aquelas fitas DATs, e daí eu queria às vezes que ele fizesse um set mixado, a gente comprava os fita cassete, depois quando começou a ter CD que você gravava, comprava CD, e daí lá vendo ele tocar, ele começou a explicar pra gente, não, tem que ser Technics, cara, aqui ó, é totalmente diferente, você segura, tal, a batida, você joga na primeira batida, você tem o compasso. Ele começou a explicar e daí começou a abrir a cabeça, porque antigamente era... E vocês meninão lá... a gente curioso, pô, como é que faz isso, como é que não faz? E teve um outro cara, seria, dois mentores que eu tive o Silvio, claro, eu tinha mais contato porque ele era de São Paulo, a gente ficou amigo dele. Baita mentor, cara. Um cara muito legal, ele era super aberto, a gente daí ia viajar para fora, queria comprar coisa, Silvio... Dá umas ideias, faz uma lista aí, ele fazia a lista, ele falava, não, só traz esses... E ele tinha uma linha direta, né? Então ele falava, não, só traz esses 3 aqui pra mim, que eu sei que acabou de lançar, o resto, ó, dava lista pra gente, a gente ia caçando as coisas. Mas na época também, em Miami, meu pai tinha um apartamento lá, então, que era na Key Biscayne, numa ilha, e tinha um restaurante que a gente gostava de comer, e tinha uma boatezinha nesse restaurante, chamava Stefanos. E tinha um DJ, um gringo, mas ele era, na verdade, latino. Eu lembro do nome dele até hoje, Carlos Salli. E eu entrava na cabine, e as cabines parecia uma cabine de rádio, né? Você tinha assim ali uma janelinha com vidro. Era isso. E o cara ficava dentro, tinha lá o retorno, mas ele às vezes nem escutava direito o que estava na pista, porque era quase que blindado. Legal você falar isso aqui, Gui. Legal. Ele tinha só o vidro que ele enxergava tudo, mas era quase blindado. Daí ele deixava a gente entrar, porque não é que era glamour ficar na cabine, nada disso. Era pela curiosidade mesmo de ver ele fazendo. E lá foi legal de ver, porque ele tocava muito disco, os discos mesmo desde a época dos anos 70. E tinha uma fase da noite que ele tocava salsa, música latina, que os caras dançavam. É isso que eu ia falar. Os americanos tinham essa parada de... Principalmente lá em Miami. Então eu via ele fazendo tudo aquilo e eu falei, Cacilda, meu, o cara era impecável. Você acha que o teu feeling teve algo de impacto no teu feeling por ver essa diversidade? Total. Teve? Total, porque quando a gente comprou, que nem eu te falei, comprou os equipamentos, e você perguntou do House, agora misturando tudo, mas vou contando a história de novo. Comprei no comecinho dos anos 90, daí em 93 a música eletrônica do House, de ver a balada que tinha em Ibiza na época, aquela loucura, aquela liberdade, aquela história toda. E foi lá que realmente a mosquinha do House me mordeu. Mas quando eu brincava, quando eu falo brincar, a gente ia para campos que a gente está falando, né, de Fênix, Chess. Meu pai também tinha uma casa lá, daí a gente tinha uma sala grande que era só para molecada. E meu pai, que eu te falei, gostava de música, ele gostava de ver... Tava lá a música. Ele gostava de ver a galera se divertindo e tal. Então a gente convidava os amigos. Minha irmã tinha, que eu te falei, 4 anos a menos que eu, meu irmão 1 ano e meio a menos. Os amigos, eu e meu irmão, a turma é muito homogênea, assim, a gente tem mais ou menos a mesma turma. A gente tem muitas diferenças de personalidade, mas muita semelhança de gosto. Meu irmão também adora a música. Desculpa a pergunta, você é o mais velho e o teu irmão mais novo tem o quê? A diferença é o quê? 3, 4? 1 ano e meio. É pertinho. É muito perto. E daí essa turma Puta, que legal toda, isso, hein? E o Buga era amigão também. Buga, vamos pra lá, feriado, não sei o quê. Daí eu levava esse aparelho lá que eu te falei, o Numark. Eu acho que eu levava também esse bobear, eu já estava com o Technics. Technics eu comprei do Silvio Calmon, usado. Ele falou, o Leopoldo... Era MK2 já? Era MK2. Eu acho que foi do Leopoldo, na verdade. Oh. O Silvio era um dos residentes. Ou o cara Espero que você não tenha vendido essa peça. Nem tá comigo mais. Eu também emprestei para um amigo meu e não pedi de volta. Isso quando acontece, meu amigo. Agora para pedir vai ser difícil. Mas daí a gente levava esses equipamentos.
Então, porque Já tinha uma house party nascendo ali. porque você tinha os CDs compilados. Você tinha CD single, que a gente conseguia comprar, principalmente na Europa. Você tinha muito CD single. Era uma delícia. Que era mais fácil de transportar, né? E daí já tinha alguns vinis. Daí a gente levava. Só que daí o som que a gente fazia um pre-party, que a gente falava, antes de sair nesses... Teve uma época que teve o Cabral, você lembra? Claro, o Que Cabralzinho fala- na Camargo Cabral? Porra, adorava. Então, eles Do lado do Guatemi ali. eles fizeram daí como é que chama? Não, depois fez o grandão lá. Sim, mas eles fizeram... Era do uma Luciano época- Huck essa época aí. Exatamente, o Luciano Huck era sócio. Eles fizeram um itinerante no hotel lá no Vila Inglesa. Pô, foi Não animal, lembrava. mas acho que durou um ano. Não lembrava disso aí. E daí a turma toda ia pra... Em Campos? Em Campos. Ah, isso. não. Sim, é verdade. Eles fizeram Verdade, itinerante, quer ver, se eu for tentar lembrar o ano... Quem que tocava no Cabralzinho, 95. cara? Era Camargo Cabral número O Silvio 20. o Silvio também tocava. Era o Silvio. O Silvio, o Calmon tocava. Nesse do... Tinha um outro que eu tô te esqueci, falando. cara. E não era o Buga, não era você. Eu esqueci. porque antes a gente foi a gente começar a tocar nos Não, eu lugares. esqueci o nome do cara, meu. Aliás, era um cara legal pra A gente bater uma tocava bola. isso que a gente fazia. A gente tocava em casa, num pre-party que a gente fazia só entre os amigos que estavam hospedados e a gente convidava um pessoal de fora. Daí lá, a gente fazia um set, a gente começava tocando hip hop. A gente tocava S-Jazz, porque era tudo mais lento. Tava todo mundo chegando, acabou de sair do banho, o outro tá fazendo o primeiro drink, o outro tá jogando, tinha uma mesinha de sinuca. Então a gente começava tocando um hip hop, um acid jazz, um Prince, sabe? Ia misturando umas coisas. E daí a gente ia entrando no house, um house um pouco mais fácil, e daí a gente ia se aventurando. Que interessante Então você... já foi uma escola ali, porque a gente ia... Você pegou o feeling do Resident de Miami, pegou o feeling do Calmon, e um ano depois, pelo que eu entendi, você já estava com as suas techniques entendendo a construção de uma noite. Exato, e porque eu gostava de sair, então essa história de ser curioso, de prestar atenção, de ter ido para Ibiza em 93 e visto tudo aquilo, e daí em 94 eu tinha... Qual a imagem que você lembra a sentir Ibiza na real ali pela primeira vez? O que vem à sua mente? Cara, foi aquela época que eles falam que foi o Summer of Love, foi o final dos anos 80, né? Que na Inglaterra, em Ibiza, tipo, house music explodiu. E estava vinculado a êxtase, não dá para falar que não estava, porque você só vê todos os registros, documentários e tal. Deu um clique na galera, a galera ficava solta, ouvindo música, todo mundo amigável, conversando. Então eu vi isso em Ibiza acontecer. Todo mundo Mas você tem uma sorriso no rosto. Mas você tem uma foto assim de DJ, de música, ou de lugar, ou de clube, ou de festa? Tem assim, tipo... Porque eu fui na Pachá, na Amnésia, na Space, que não existe mais. Que época, meu. E fui na CU, né? A CU depois virou Privilege, que era um clube gigantesco. Virou Privilege e hoje é a Universe, que abriu acho que faz 1 ou 2 anos, que eles puseram no chão. Que Mas nave. era CU, chamava KU na época. Que nave, hein? Até falei pro Rafinha aquele dia Verdade. que isso que eu estou te falando foi em 93. Aí eu já pirei e falei, puta, esse lugar eu vou ter que voltar todo ano. Foi o que ficou na minha cabeça. Eu não quero ver o Mickey. Daí Eu não quero mais Mickey. Não quero saber de mim. Eu falando isso é verdade. Eu tive isso aí também, mas não com Ibiza, com Londres. Não quero saber de Disney, mano. Quero saber da Inglaterra. Traz eu pra cá, né? Porque Mas o Gui é um cara muito à frente, cara. Hein, Rafinha? Esse é muito O doido. cara tá falando de Ibiza em 93. 93. Eu acho que a nossa audiência qualificada aqui podia pesquisar sobre isso aí, cara. Porque Ibiza realmente é mágico. Foi uma Eu época... E tem uma magia mesmo a ilha lá. E os anos 90 onde estava começando, né? Não era tipo assim... Assim, não era... Não era o ápice ainda, mas... Não era. Quando eu fui pra lá, eu lembro que as pessoas falavam, mas o que você vai fazer em Ibiza? Não sei o mas quê. já tava engrenado. Mas estava engrenado, mas não era o ápice, não era o ápice. Total. E tinha uma galera que tinha preconceito mesmo, porque Sim. era uma ilha que tinha muita liberdade, muito louco, mas louco no bom sentido, não é louco querendo te espancar, acho que era nem nada disso. de nudismo, umas paradas assim. Era muito livre, então tinha muita praia de nudismo, né, e é engraçado que você... Até hoje, né? E a gente ia num bar que tem até hoje, que toda vez que eu vou para Ibiza eu visito, que chama... Ah, bom, pensei que você falava fazer nudismo. Não, é isso que eu ia contar. Era um bar que 60% a 70% das pessoas
ficavam nus. Mas você não, né, Gui? Eu não ficava. Saúde, Guilherme! eu sou... Será que eu sou purista? Não, Não, saúde, Gui. Eu acho que eu sou brasileiro. Cheers, mano. A gente vai na nossa cultura. Saúde, Rafa. Saúde. Não é, literalmente é por causa... É cultural. É cultural. O Rafinha é praticante. Eu tô falando, mas o Rafinha é praticante. Mas o Rafinha eu já fui pra Barcelona e já andei na praia natural. Ô Gui, mas você foi em todos os clubes, então assim, você viu de tudo mesmo, né? Você entendeu que um clube ali é um pouco mais house, um pouco mais techno, um pouco mais experimental, chill out. Você viu de tudo. E acabei indo em festa que... Tinha uma festa que chamava Festa da Espuma na Amnésia. Daí era uma coisa mais comercial, uma zona. Com aqueles canhões. Super tradição. Até fizeram no Sirena, até chegaram a fazer. Mas eram uns canhões soltando espuma. Teve mesmo. E a espuma ia subindo, ia ficar até aqui em cima, só que... A Krypton fazia isso também. Fazia também. Então a gente foi desde essa, que era daí uma noite, vamos dizer assim, mais comercial, tocava... Tinha um DJ tocando mais Euro hits, vamos chamar assim, e tinha um MC, um cara que ficava falando por cima, agitando a galera, não sei o quê, papá, make some noise. E a gente achando graça, dando risada, se divertindo, até na Space, que era o som totalmente... Porque a Space, assim, tinha uma parte fora, antes de ter o terraço da Space, de ter música, fora era um chill out area, a galera ficava, não tinha música, ficava todo mundo fora tomando um drink, porque já era after hours a Space, né? Você só ia depois dos clubes, você chegava, estava de manhã. Então, fora, vamos dizer, era uma área que ficava a galera ali fumando, ficava hanging out, daí você entrava dentro, era escuro, ar-condicionado bombando, e a sonzeira era techno, e eu também... O Calcol já estava lá em 93? Sim, eu acho que já tocou, acho que tocando já, em cara, foram 30 outra, anos de história. mas com certeza ele não tinha ainda a residência na Space, né? Nesse ano ele ainda não tinha. Foi logo depois que ele começou a ter, porque daí eles começaram a fazer... Eu vi o primeiro... Quando eles começaram a ter música no terraço, o DJ ficava dentro do bar. Foi uma coisa, sei lá, foi uma doideira. Acho que algum DJ que deu a sugestão. Por que vocês não põem eu não vivi isso, um set não lembro do DJ ali, ficava no canto do bar? Por que vocês não põem e a gente vai fazer um som diferente de dentro? Porque o cara que está aqui fora, eles já não estão ouvindo o som, mas a gente vai fazer um som relax. Balearic, né? Que eles falavam, que deram uma misturada e tal. E eu escutava o que eles chamavam de Balearics na praia, principalmente no Satrincha, que é esse bar que eu te falei que 60% estava pelado. Essa é tradição. Eu era um dos 30, 40 que não tava. Já tinha Café Del Mar, Café Mambo não, né? Já. O Del Mar tinha, né? O Mambo. Já tinha o Café Del Mar. O Del Mar. Eu acho que o Mambo foi logo depois. O Café Del Mar já tinha porque a gente foi, porque o Café Del Mar já estava com as coletâneas. Então a gente... Ou acabado de lançar a primeira coletânea. Vocês têm que ir porque é o pôr do sol, blá, blá, blá. Então a gente foi lá. Aliás, esses CDs era bem difícil de vir ao Brasil, mas existia, assim, no Brasil, e eram verdadeiras obras de arte, né? Sim. Porque eram discos, eram CDs duplos, triplos, né? Lembra disso? Eu lembro, acho que em 2007, comecei a tocar num bar, eu tocava de quinta a domingo. O que Café Del Mar me salvou nesses domingos. Né? Você tocava uma batida eletrônica, só que chill, né? Mais lento e fazia era muito boa, era muito boa. As produções. E né? todas as coletâneas ali, eu vou te falar assim que algumas vezes não minto. Eu já, usei todas as coletâneas a noite inteira ali, que era só cruzando. Era só você cruzando ali. Não pensa que eu não fiz muito disso lá atrás também. E assim, daí fui dentro dessa coisa de curioso, de sempre querendo aprender mais, foi lá que eu fui começando a apreciar mais techno também, house, né? Vi muito disso, a história do chill out, que era a música eletrônica mais lenta para você escutar num sunset, não era para dançar, mais trip, assim. E daí... Voltando para essa coisa... E teve algum DJ que você falou assim, qual o nome desse DJ aí? Quem que tá tocando? Você lembra? Sabe que os caras que me impressionaram muito foram os residentes dos lugares. Então, no Satrincha, você tinha o John Satrincha, que já era mais velho na época, hoje ele já tá com cabelão branco e continua tocando. Qual a cultura do cara, meu? Ele já se identificava com o cara que dava o tom da noite. Porque daí a gente acabava trocando uma ideia com eles. E os caras eram muito abertos, muito sangue bom. Então... O Pipe,
residente da Pachá na época. Esse é demais, cara. Um cara muito legal, então a gente ficava vendo lá ele tocar, ele abria. Às vezes ele tocava a noite inteira. E às vezes ele abria, entrava um gringo, tipo um David Morales da vida, assim, que foi quando começou... Tava estourando lá ele. Já era estourado nos Estados Unidos, daí começou a vir pra Inglaterra e daí tinha uma outra noite que ele tocava na Pachá, que eu lembro que eu coincidiu de eu ver ele. Eu lembro de ver um cara que na época, depois ele sumiu, mas na época um inglês que era muito famoso e ele começou a ir pra Ibiza no final dos anos 80, que era o Danny Rampling. Tá até hoje, mas tá até hoje, Gui. E era um cara legal, porque eu lembro que ele tocou uma vez, ele foi assim, era o DJ... Ele é da Global Underground, não é? Global Underground, eu acho que ele já tocou uma compilação, talvez. Não, esse é o Dani... Esse é o outro Dani, é o Dani... Não, o Dani Tenaglia também fez o Global Underground, né, que é americano. Danny Hamlin. Pô, é gigante. Mas eu sei que você está falando também que o Danny Rose. Danny Rose? Danny Rose. Pode ser, pode ser. Mas acho que na verdade, que todo mundo fez esse Global Underground. Tem tanto nome. Teve foram todos escândalos grandes, né? Se você não conhece esse projeto que a gente está falando, galera, audiência qualificada, procura o catálogo da Global Underground e você vai ver os maiores DJs da época compilando. Escutar as compilações, isso é uma coisa legal para quem está começando. Buscar esses... Porque naquela época, quando começou a lançar essas compilações, a gente ficava alucinado com aquilo. Era uma aula, né? Comprava e era uma aula. Pô, que música é essa? As músicas... Quase todas as músicas que estavam naquela compilação ainda não tinham lançado, né? Os vinis. Então você já ficava com aquilo na cabeça. Pô, quando eu lançar eu preciso dessa música, preciso daquela. E música tinha... um valor diferente, né? Porque era uma coisa física, você comprava, não tinha um Spotify, que era um streaming service, né? Então, acho que você valorizava diferente. Sabe uma coisa que eu tenho falta disso aí, Gui? Que as pessoas também chegavam a um ponto que elas faziam a compra ou a audição do repertório lastreado em quem lançava. Então, por exemplo, qual é a gravadora? É a gravadora da Global Underground. Pô, eu sei o que eu vou ouvir, cara. E já sabia o que encontrar ali. Já tinha um putaval ali. Só de Hoje em dia os caras não sei. A galera tem que entender isso aí. Sim. A curadoria dos grupos. Que nem se for de David Morales. Pô, House americano. As gravadoras americanas sabem o que encontrar. Você sabe onde ele lançava. Você sabe que um remix do David Morales de um artista, porque eles começaram a remixar os artistas pop da época, né? Mariah Carey, Liza Stansfield, Jamiroquai. U2, Jamiroquai, porque e você tá falando de Jamiroquai eu escutava na ilha lá em Ibiza, não foi em 93, veio depois, acho que foi em 95. Caraca. Que lançou essa daí. E qual é o nome dessa música mesmo? É a Space Cowboy. Space Cowboy. É Space Cowboy ou Space Cowboy? Space Cowboy. Do Dave Morales. O remix do David Morales. É Space Cowboy. Que virou porque a música é diferente, a música é bem funk, a música do álbum, né? Transformou em house e numa... Putz. Queria até pedir uma desculpa aqui pro Miltinho Muraro. Miltinho, a gente sabe que a gente fez o David Morales, mas o cara tocou as músicas versões erradas. Não tem desculpa. Mas você sabe que o David, ele tava com a pista na mão, Gui. Tocou as versões tudo errada, cara. Isso é que eu acho. Ninguém cantou a música. Eu já vi o David, eu sempre gostei muito, né? Eu vi ele uma das primeiras vezes que ele veio para São Paulo, na época as raves não eram nem rave no mato, rave tipo um galpão industrial abandonado. Nunca tinha visto. E foi bem nessa época que ainda não tinha... Ou tinha acabado de abrir base, esses clubes que tornaram um pouquinho mais mainstream. Ele fez base. Base ele fez. Ele fez, mas acho que nessa época, antes até dele fazer a base, teve uma vez... Eu já conhecia ele de nome, dos remixes e tal, e ele foi tocar numa festa que fizeram... Que era tipo isso que eu te falei, as raves da época, antes de ir pro mato, né? Era na cidade. Só que era tipo Barra Funda, era em galpão... E eu fui escutar, foi animal, mas eu já vi set dele que eu também não gostei, e vários, não foi só um. Mas dia, noite, você tá esperando... Na verdade, o David, eu acho que ele faz muito... O som dele é muito parecido, eu acho, assim, durante esse tempo todo, ele fica muito só... É verdade. E às vezes eu falo, se aventura um pouco mais, porque o Louis Vega se aventura mais que ele. Pra caramba. Um puta nome. Entrega mais, eu acho, sabia? Eu também prefiro. Acho que entrega mais. Gosto, né, pessoal? Mas eu prefiro. Eu nunca vi pessoalmente o Louis Vega, eu só vi os sets dele gravar, pelo amor de Deus. Porque eu acho que ele tem um leque... Eu valorizo muito isso. Você estava perguntando, voltando para o negócio dos DJs, né?
eu comecei a ficar muito impressionado com esses DJs residentes. E claro, daí quando você tinha a oportunidade de ouvir um DJ de fora, você ficava interessado e era muito legal de assistir. Mas esses residentes foi uma puta escola, porque eu falava, esses caras têm um leque muito amplo. Se ele toca, que nem eu te falei, o Pipe na Pachá, você via ele tocando no começo. Entrava David Morales, um exemplo, tocando que ia ser o convidado daquela noite. E depois o Pipe voltava, era diferente o que ele fazia. Ele tinha uma leitura, ele sabia o que o momento estava como pedindo, prolongar ali. Ele sabia que pro David ele só ia arredondar a bola e ia fazer também um negócio mais tranquilo, porque as pessoas estão chegando no clube. Ninguém quer chegar... Não é para ser tão eufórico ainda. As pessoas estão chegando, estão tomando o primeiro drink, estão num groove. Deixa o cara fazer o dele, e daí ele também prepara para ficar legal, né? O exemplo do David Morales, né? O convidado. Se fosse outro convidado, ele também ia preparar um pouco diferente. Ele sabe o que o cara provavelmente ia tocar. E depois ele volta, ele segura a peteca, tipo assim, aquilo lá foi uma puta escola para mim. Ele é demais. Porque os DJs, que você fala, DJ que é DJ mesmo, ele sabe tocar em várias situações diferentes. Porque você nunca sabe também o que vai acontecer. Você tem uma ideia, um plano, mas sempre é improviso, né? E sabe, Gui, eu tenho certeza, cara, que nessa tua construção de mercado, de reconhecimento, você teve que fazer momentos do evento, do clube, seja mais cedo ou no meio ou mais tarde, que você fez tão bem que te abriu outras oportunidades, né? Com certeza. Isso é uma coisa tão importante, cara, e parece que hoje é assim, olha, o meu posicionamento é esse e eu vou só aceitar se for nessas condições. Não, isso que você achou importante, porque falando de gente que está começando e tal, eu acho que... Eu lembro disso que uma vez teve até... Lembra da Pachá, quando abriu a gente estava falando da Pachá, mas quando abriu aqui em São Paulo? Claro. Foi muito legal, né? Também. Aliás, eu te ouvi muito lá também. Lá foi muito bacana a Pachá. E daí eles fizeram uma vez um workshop. Na época virou moda, workshop. Fizeram um workshop e me chamaram para falar. Eu falei, puta, mas eu não sou professor de nada. Eu não lembro desse workshop aí. Produtor. Quem te ligou o papel lá? Falou, vamos fazer um negócio? Foi o papel. Não lembro disso aí. Que me chamou. Foi tipo um workshop para DJs? A gente está fazendo um workshop e para um pessoal de fora vir e papapá. E a gente está chamando alguns DJs para fazer uma hora lá, um lecture. Que legal. Uma história. O papel, a gente tem que falar, hein, querido? E daí eu falei, puta, mas o que eu vou falar? Porque eu nunca Você vai falar de construção tive essa vibe de professoral, vamos chamar. Lógico que tinha, meu, maestria. Você é muito sereno no palco, Guilherme. Mas daí fui lá, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, vem aqui, aqui é o vinil. Daí eu expliquei para os caras, né, lá em cima, como que lia o vinil, porque foi um negócio que eu aprendi lá atrás, com o Silvio, com os mentores. E já foi uma coisa assim, falei, nossa, que do cacete. Porque você tem a hora que sai a batida, né? O sulco? Você vê ali, você percebe, você lê. Então você sabe a hora que é boa para você mixar, a hora que tem um intro, o outro. Então eu mostrei isso pra galera, a galera já ficou alucinada. Legal. E daí eu fiquei contando um pouco da minha história. Falei, eu vou contar um pouco da minha história, se ajudar e servir. Mas eu lembro que alguém me perguntou alguma coisa, o que você acha que é a principal qualidade, ou não sei o que, do DJ e tal. Daí eu falei, um negócio que vale para mim, não acho que vale para todo mundo isso, mas eu falei, eu acho que é versatilidade. Porque eu acho que o DJ, e daí a versatilidade entra nisso, o DJ que é versátil, ele vai saber tocar no começo, na hora principal, no final, e acho que isso vai abrir porta. Você vai falar, não, mas vai fechar a porta com tal coisa. Não, vai fechar a porta com um movimento, mas você tá... Tudo bem, se você quer fazer parte daquele movimento, quer carregar uma bandeira, você carrega essa bandeira, faz parte do movimento. Só que pensando longevidade, que nem que você falou no começo, uma hora vai passar essa onda. Passa, não tem onda que fica, né? É verdade, é verdade. Mas também não quero desmerecer, porque eu sei que tem DJs que são focados num nicho e que conseguem viver desse nicho, porque provavelmente o DJ precisa rodar o mundo daí. Daí tem aquela pequena comunidade em cada país, cada lugar, que daí ele consegue, ao longo do ano,
Daí ele volta, daí ano que vem, faz 2 anos que eu não vou pro Japão. Tem aquele comunidade no Japão que quer escutar só aquilo e o cara só faz aquilo. É verdade. Ô Gui, fazendo uma analogia com o que você disse agora, dessa versatilidade, a gente bateu um papo ontem com um convidado que disse o seguinte, créditos para Fernando Moreno. A carreira do DJ é uma roda gigante. Tem momentos que a roda gigante está aqui. Tem momentos que a roda gigante está ali. Tem momentos que a roda gigante está aqui. Então, complementando esse lance da tua expertise em longevidade de carreira, é exatamente saber esses momentos da roda gigante. Sim. Tem que, né? Eu acho que precisa ter muita... O DJ é uma profissão, né? É uma atividade solitária. Tornou-se uma profissão. Tornou-se, verdade. Total. Muito. Atividade, profissão, tá? Mas é uma coisa... É um ofício solitário, né? Você tá tirando, tem uns DJs que ficam muito grandes, daí eles têm um time gigante, daí é quase que é um time, né? Vamos galera, pum. Tem, né, Rafinha, você foi videomaker do Alok, não sei o quê. Sim, daí Liu. O Alok tem um time, tem o videomaker, tem o fotógrafo, tem o tour manager, tem o produtor. Produtor, Mas para atingir nisso, acho que é muito tempo ali de estrada. Mas mesmo outros DJs, que nem a gente está falando, DJs que não tem, vamos dizer, porque o Alok já virou um popstar, mas outros DJs que muita gente não vai, se você falar, o cara, não sei quem é, mas são DJs que rodam, tocam fora também, os caras têm tour manager, tem não sei o quê. Eu trabalho com o Liu também, a gente... Você lembra que você falou do Liu? A gente trabalha somos em 5 viajando sempre ali, sou eu, o Henrique, o Vini, o Jeff... 5 pessoas. E mais o DJ, que aí cada um faz uma função. Por exemplo, assim, lá eu exerço a função como filmmaker, aí o Henrique faz a produção para todo aquele espetáculo ali em si acontecer, mas Entendi. Você vê. Tem às vezes o cara que fica controlando a luz, tem muito, isso, né? Também, o cara... tem equipe, o que acontece muito hoje que a gente vê, assim, dependendo, que é praticamente uma junção de atrações ali com os artistas, né? Por exemplo, assim... É uma equipe mesmo, É uma equipe. Tá tem alguns que focam na iluminação, tem alguns que focam no telão, tem alguns que focam nos efeitos especiais. Exato. Tem alguns que focam no som, né? Tem muito DJ que o cara diz, o som tem que estar sempre de primeira, tem que ter essa qualidade, que acaba a entrega dele mesmo, de cada um individual, né? Mas é isso que eu estava vendo, quando a gente começou lá atrás, era solitário, eu viajava sozinho, nunca tinha ninguém. E hoje mesmo, se alguém me chamar para tocar fora, eu continuo indo sozinho. Quem vai comigo normalmente, nas festas, que daí, mais no setor de festa particular, daí eu tenho um DJ que vai comigo, que me ajuda, porque são festas longas, daí precisa ter um cara para te ajudar. Esse cara chama Segundinho, não é? É o Segundinho? Mas é um cara que tem o mesmo tempo de estrada que eu. É o Segundinho, Gui. Tem muito conhecimento. Mas assim, o Gui não quer, falar que ele tá achando que é desrespeitar. Para, você sabe, pô. Mas eu tô falando assim. Beijo pra você, Segundinho. Você tem muito valor, cara. E agradeça de ser o Segundinho, que você aprende muito. E esse conhece muita... que é o Jonas, conhece muita gente. Um abraço pra você, Jonas. Uma honra estar do lado desse cara, uma enciclopédia. Ô Gui, no momento de alta pressão que a gente vive, no momento que todo mundo quer ser o headliner, como que você vê essa briga de... Quer dizer, a pergunta é diferente. A gente está num momento de muita alta pressão. Tem muito DJ querendo ser DJ, mas nem todos são ainda, mas está brigando por... E tendo por ego, etc., por espaço. Eu queria entender o poder do networking para você e como você lida nesse momento de alta pressão sem nunca ter dado um ruído para o mercado. Nunca ouvi falar de ego, nunca ouvi falar de uma falta de respeito. E por isso, mais uma vez eu digo, você está aqui por isso, com essa serenidade e tal. Então, assim, o poder do networking para esses caras e como lidar no momento de alta pressão que todo mundo quer ser o headliner. Eu acho que o DJ, voltando, que está começando... Hoje, eu acho que está comparando principalmente lá atrás. Claro que mudou, porque hoje em dia, que a gente falou, tem uma equipe, você tem Instagram, você tem mídia social que para os DJs que estão começando é uma forma de divulgar importante, até de tentar aparecer no meio de tanta gente fazendo isso, porque tem gente que faz por hobby, tem gente que faz que quer virar profissão e tal. Eu acho que
tá afastando um pouco da música. Você entendeu? Total. Então, acho que as pessoas têm que lembrar que o principal são duas coisas, eu acho. Música, e a outra é história. É entender a cultura de tudo como começou, desde lá de trás. Na verdade, festa, quando não tinha DJ, tinha banda tocando swing, jazz. Os caras dançavam uma banda ao vivo nas festas, anos, sei lá, 20, 30, 40. Depois começou... Provavelmente foi antes, mas que a gente sabe que a coisa começou a difundir mesmo foi nos anos 70, principalmente, acho que com discoteca. Provavelmente antes. Começou 50, 60. Foi anos 60, Na verdade foi anos 60. Mas o negócio estourou mesmo ali. Mas estourar mesmo foi com a história de discoteca. Então, eu acho que tem muita gente que às vezes vem para mim perguntar, eu estou querendo tocar, cara bem sucedido, ele não quer nem ser DJ, é como hobby e tal. Quem você me recomenda para aprender e tal? Eu falo, não, tem uns caras que eu sei que dão aula, que são legais, esse, fulano e tal, mas música, escuta muita música, não fica só atrás das óbvias. Abre tua cabeça, tenta entender, esse estilo é interessante. Vai atrás aprofunda, da história, né? Aprofunda e vê documentário. Eu falo, e vai na história. Tem um monte de documentários, você entra no YouTube, e são documentários que tem vários que eu assisto mais de uma vez, que são muito, muito interessantes. Assim, tipo, da BBC de Londres contando a história do final dos anos 80, lá o Summer of Love que eles falam. Daí você tem os que contam da história nos Estados Unidos, de Detroit, Chicago, a história do House, por que chama House, que veio da história lá do clube em Chicago, que daí o pessoal ia pedir a música nas lojas de disco e que música é aquela que toca, acho que era o Frank Knuckles, que era residente desse clube, e chamava Warehouse. E daí os caras falam, mas que música você quer? Não, eu não sei explicar, é a música que toca no Warehouse, virou House. Ô Gui Pimentel, a calma é o segredo para ler uma pista e o que passa na tua cabeça antes de iniciar um set ali, cara? Porque você tem uma linguagem corporal muito tranquila, cara. Muito tranquila. Mas na cabeça tá... Então, mas eu tenho certeza, Gui, que você tem uma cabeça muito em movimento. Muito. Mas como é que é? Essa calma toda antes do show, mas e a tua cabeça ali? Como é que é? Como é que é o Gui Pimentel, Gui Pimentel por Gui Pimentel? Então, assim, quando eu vou tocar, até a minha mulher às vezes fala isso também, e é uma festa disso, tem uma responsabilidade. Você já chega um pouco antes para ir sentindo... Um pouco antes? Quantos? Uma hora antes, às vezes até mais tempo e tal. Mas você chega, vai vendo o que está acontecendo... Porque sempre é diferente, né? A posição que estão o retorno, onde você está, sempre tem alguma diferença. A não ser que você está tocando no mesmo clube, na mesma cabine o tempo inteiro. Mas se você está tocando em festas em lugares diferentes, você sempre vai pegar uma coisa... Vai sempre ter um pouco de improviso, assim, de imprevisto, vamos chamar assim. Mas daí chego, já começo a tentar ler a galera. Então você primeiro vê a audiência. Começo a ver a audiência e vejo o que o cara está fazendo e já tem aquela análise meio crítica também. Falo, puta, o som tá muito ardido, tá muito médio, tá muito agudo. Daí, às vezes, eu já vou lá até no cara da mesa. Você vai lá? Vou e pergunto. Eu falo, você não acha que tá muito agudo, muito médio? É ele que está tocando assim ou é por causa daqui? Daí, às vezes, o cara fala, não, ele está tocando muito alto, eu baixei aqui, daí eu já... Então, deixa. Então, quando eu entrar, eu baixo um pouquinho, daí você aumenta, porque senão... Porque fica desbalanceado, ficar só médio e agudo é chato. Você não, as pessoas às vezes não entendem, mas o sub é importante, é o que bate, né, na perna, na canela e que dá o balanceamento, senão fica desbalanceado. E depois de bater um papo com o cara do som, qual que é o próximo passo, se tiver alguma coisa a mais? Eu fico prestando meio atenção ali o que está acontecendo e daí que a gente falei. Que vai na luz também? Vai na luz ou não? Cara, a luz, você sabe que foi uma coisa que eu comecei a reparar mais de um tempo pra cá. Eu era meio cegão de luz. Mas eu comecei a reparar de um tempo pra cá e assim... vai também, do mesmo né? jeito que aqui é a luz branca, que você está filmando, agora na balada a luz branca você mata, você esfria a balada. Então eu falo, por que a luz está tão branca? Aí você vai dar luz. Quente, põe uma luz mais vermelha. Eu pergunto, mas você não tem uma coisa mais quente, laranjado, vermelho, sei lá? Porque senão você
você careteia todo mundo, fica aquela luz branca. São todas as coisas que as pessoas não sabem, mas vai mudando o contexto, né? Da balada, as pessoas se soltam menos. Às vezes está muito claro também. Eu falo, mas por que está tão claro? Porque tem um fotógrafo tirando foto. E se a música estiver muito rápida, Gui Pimentel, você vai até o DJ também? Eu procuro não falar com o DJ. Assim, porque senão fica chato. Você vai falar, a não sei que eu conheço. Aí você dá um toque. Mas senão você vai falar, o cara... Deixa ele fazer o que ele acha que tem que fazer ali, porque também ele está tendo a visão dele. Mas se eu acho que o cara está, vamos dizer, acelerando mais do que tem que acelerar para aquele momento, eu vou devagar tentar dar uma desacelerada. Mas é difícil você também puxar o freio de mão do zero, né? O carro está andando, você vai pegar um carro que está andando já, vai mudar o piloto. Puxar o freio de mão e dar uns 180 graus, às vezes eu sei que é um caso extremo. Eu sei que é um caso extremo, mas às vezes está muito rápido mesmo. Não, e eu já fiz isso também, porque às vezes eu falei, tá tão ruim que eu falei, não vai ter jeito, talvez eu mate a pista, mas eu vou ter que fazer isso. Já fiz. Mas é raro fazer isso. E numa festa, por exemplo, particular, você não pode fazer isso. Você não tem essa liberdade de quebrar a pista. Assim, e se o cara colocar um paredão de 8 seguranças na frente do DJ, o que você faz? Dá uma... Tira a vibe, né? Fica Desconecta. Esse cara bravo e tal. Eu falo, mas por que... Já teve que falar ou não? Por que precisa... Cara, eu já, cara. Já tive muito estresse, cara. Tem essa cara de que... Porque você desconecta, cara. O público quer dançar a energia do DJ, cara. Mata a vibe. E o cara, coitado, ele tá trabalhando lá e tá às vezes de saco cheio. Não, e o cara não tem nada a ver com isso, tá? Ele tá fazendo o trabalho dele. Tá fazendo o trabalho mas dele. Impacta muito o nosso Total, ele tá lá, cansado, de saco cheio, um monte de gente na orelha dele, bêbado, enchendo o saco. Daí quebra toda a vibe, né? Ô Gui, eu vi que você gosta muito de pesquisa e tal. Como é que é a tua relação com as redes sociais para mostrar o seu trabalho, se você utiliza das mesmas para isso? Cara, eu vou te falar a verdade. Assim, eu coloco... Eu poderia colocar mais, deveria. Mas eu coloco pouco porque eu não sinto essa gana de ficar pondo, porque eu acho que virou muito uma competição por atenção. Mas você fez algo muito legal, cara, que é o negócio da varanda. Na sacada que a gente fazia. Na sacada, desculpa. E eu sinto falta dos conteúdos, cara. Isso foi legal. Mas você sabe que no meu YouTube tem algumas coisas que a gente gravou daquela época que tá lá. Cara, sabe o que você faz? Picota lá e põe no Instagram, pô. É verdade. Põe faz cortes. E dá uma... Cortes. E chama, né, pro cara assistir. Aqui é o Gui Pimentel e esse é o corte da semana, né, Rafael? Exatamente. Rafael faz 20 cortes por dia, não é, Rafa? Agora a gente tá fazendo menos, O Gui Pimentel, na sacada, com o Buga, fez centenas de vídeos. E tá tudo no YouTube, cara. Fez muita live. É só ele dar uma cortadinha, sim, Rafa? Durante a pôr no Instagram dele, no TikTok dele. Não. Que nem isso ajuda também com o número, né? Mas você sabe que eu tenho até algumas dessas lives... Você faz o seu top 10, Gui. Não, mas eu tenho até no meu... Como é que chama? No feed do Instagram. Eu sei que tá lá. Eu tenho algumas lá, só que tá mais para baixo ali. Eu sei. Mas você perguntou, eu falei, eu uso a mídia social mais para colocar os stories. Quando eu toco, eu ponho alguma coisa, só ponho, o Gui tá tocando não sei aonde e tal. Vou te falar uma frase. E eu ponho, às vezes, uns posts, porque eu encaro mais como um álbum de figurinhas. Mas é isso. Aqui, deixa ele entrar lá. Contanto que seja a sua verdade. verdade. Figurinhas lá de algumas coisas que você fez. Porque tem muita gente que só ouve falar de você. Deixa eu ver. Mas, Gui... Agora, brigar pela você não atenção, eu acho que é uma... como é que eu diria? A briga da disputa da atenção. É uma partida perdida. Não, eu concordo. Porque você vai brigar, é tanta gente... E hoje, eu acho que o algoritmo está bem melhor do que estava. Ô Gui, eu sei que você não pediu. Porque hoje o conteúdo... Só te contar isso. Claro, o conteúdo hoje acho que está muito melhor. Então, você vê um Júlio Torres falando de música, ele senta, mostra o vinil, conta a história. E muitos gringos contando coisa de vinil, falando de música. Isso aqui é uma coisa mais underground, então te ajuda na tua pesquisa. Eu acho que é um conteúdo legal, do que ficar aquela competição por falar, eu existo. Fica todo mundo lá berrando que existe e ninguém acaba se sobressaindo também. Uma das coisas, um dos papos também que a gente teve aqui, também foi com o Banes e com o Garcia, e uma coisa que o Garcia sempre estava batendo, sempre foi essa coisa de você compartilhar mesmo, né? E, tipo assim, hoje, acho que nós como
jovens premiums, né? Que a gente já tem um pouco mais de idade. Jovens premiums. Jovem premium. Então, acho que é interessante a gente dividir isso. Mas você sabe, agora eu lembrei de um negócio. Eu tenho uma coisa que eu faço desde 2006, mas eu preciso divulgar melhor mesmo. Eu faço um podcast mensal, com 7 gravado. E eu comecei em 2006. Mixcloud? Não, eu comecei no Apple Podcast mesmo, aquele que é da Apple, né? O podcast veio por causa da Apple, né? Apple Podcast. Eu comecei lá, daí eu jogava para um cloud e eu faço e nunca deixei de gravar mensal. E o que eu faço, assim... Quantas edições? Putz, tem... É que não tá tudo mais no cloud porque eu acho que ele guarda 100. O que eu pago lá. Legal. Ele guarda 100. Então eu tenho todo mês, eu faço um set. E não é só de house, tem uns de lounge. Que olha daí aqui, entra isso que a gente falou. Olha que valor, Rafael. Tem de chill out, por exemplo. Café Del Mar foi uma influência. Tem uns que eu fiz que é de chill out, que é mixado, uma vibe Café Del Mar, por exemplo. E daí tem outros estilos. Depois eu mando para vocês. Assim. Você segue esse processo mensalmente? Sigo. E é uma coisa que me ajudou muito com pesquisa. Porque, daí, por exemplo, agora em abril... Todo ano em abril eu faço um de lounge. E daí eu tenho que pesquisar, porque lounge não é um negócio que eu tô toda hora caçando, porque é raro. Mas me ajuda, é aí que ajuda as coisas, porque daí eu vou pesquisando, pensando nisso, eu vou labeling, que é tipo lounge, no disco lounge ou lounge e tal. E daí eu atualiza? Eu me atualizo, faço um set novo, que depois eu também escuto. Muita gente escuta, que amigos e tal. E tem gente que escuta, porque tinha uma época que eu assinava um negócio, depois eu parei de assinar, mas eu via da onde que baixavam. E baixava de tudo que é lugar. O mundo inteiro. Romênia, Ô Gui, eu sei que Estados você não... Unidos, Austrália. Fala aí, Rafa, fala aí. Não, e isso é interessante você manter essa curadoria, porque também você vê a sua evolução também de conhecimento musical. Porque tem uma coisa que eu sempre... Hoje eu reparo, eu vejo como um estudo, mas antes eu via como escutar música, mas era um estudo mesmo. Exato. Até hoje eu separo pelo menos 1 hora, 2 horas da minha vida e escuto música. Aí, claro, a gente faz sempre a repetição, né, que a gente tem os gostos próprios, sim, mas naquele bolo ali é uma nova que você aprende, uma coisa que você salva. Mas o lance é que as pessoas têm que aprender a escutar música, que quando você vai escutar música por escutar, beleza, não, você, como o DJ, o cara tem que sentar, é aquela coisa que nem você sentar e ler um livro mesmo, né? Exatamente. Então, lá você senta, eu vou ter que escutar 1 hora de música, eu não vou ficar avançando, eu vou escutar toda a nuance dela, né? E a gente tem um negócio hoje em dia que, também para quem está começando, na nossa época não tinha nada disso. Você tinha que ir nos lugares e se tivesse a sorte que nem eu tive de poder viajar, de ver em loco, era lá que você via. Mas hoje, você liga, eu faço muito isso. Porque eu tô casado, tenho 2 filhos. Eu já não consigo, já não tô nesse corre de balada, e quando eu faço as festas que normalmente são sábado, às vezes faço algumas festinhas, tipo um barzinho e tal, eu só faço quando é tipo numa quinta e faço só de vez em nunca. Mas as festas principalmente são sexta e sábado, mas é quase sempre sábado. Então eu tô numa sexta de bobeira, daí eu ligo no YouTube, já tem um home theaterzinho na sala, TV Zona. O que tem de 7? Você tem Bunny Man. Tá lá, o Black Coffee no Bunny Man. Carl Cox estava assistindo outro dia. A variedade hoje é muito grande, tem tudo, né? Tem tudo. E daí não tem desculpa. Então, você tem o Carl Cox tocando para você. Acabou de lançar por isso que eu lembrei. Do Carl Cox, ele tocando, acho que em Nova York, no Brooklyn, um puta lugar animal, acho que o River lá atrás, o Hudson River atrás. Daí você escuta. E ainda se for nos comentários, tem todo o tracklist que tem cara que põe. Ou você vai lá e dá um Shazam. Não tem, assim, você tem desculpa, na mão. Né? E tem que escutar. Eu escuto e eu falo, deixa eu escutar esse cara aí. E eu me esforço. Tem hora que você fala, puta, não tô na vibe disso aí, mas deixa eu ver. Tem que escutar. E daí eu me esforço, fico escutando e vai caindo umas fichas ali. Aparece algumas coisas ou outras. O teu filho mais velho entende o Carl Cox? Cara, eles são pequenos, ainda não entendem, mas você falou Pequenos quanto, Gui? A minha filha tem 11, já não está tão pequena, está quase pré-adolescente, e meu filho tem 7.
Mas a minha filha é engraçado você falar do Carl Cox, porque teve um... Sabe aquele... Falando de novo do YouTube, tem um canal que chama Cercle, eu falo, mas acho que é Cercle, que é francês, que é animal, né? Sim. Ou Circle. Ou Circle. Circle, é francês. É Circle, mas é francês, né? É Cercle. Sei lá. Cercle. Mas tem um do Carl Cox mais antigo, que ele toca num palácio lá na França, que eu lembro que uma vez eu pus, e ele estava num dia mais pro techno, pelo menos naquela hora ali. E minha filha era pequena, porque isso faz tempo. Isso que eu estou te falando, acho que foi 2018. Então, minha filha tinha 3, 4 anos. E eu coloquei, e ela começou a dançar. Eu lembro que eu fiz um videozinho para você achar. Eu fiz um videozinho do Carl Cox na TV tocando no castelo, e ela sem entender lá dançando. Cara, esse vídeo, ela vai querer esse vídeo, ela vai querer ver esse vídeo, cara. Ô Gui, eu sei que você não pediu a minha opinião, mas deixa eu te falar um negócio. Eu sempre digo que o conteúdo é novo para quem sempre nunca viu. Então, por exemplo, você tem aí 100 episódios de vídeo tocando, e se você lembrar como você começou, o papo aqui você falou assim, eu pegava a minha fita cassete, quando tocava a música que eu queria na rádio, eu gravava. Aí eu compilava minha fita cassete. Exato. O que você podia fazer? Você tem o Na Sacada, você tem o teu set, teu podcast. Cara, picota alguns cortes e faz um carrosselzinho com as 5 mais que você gosta. Isso é legal mesmo. Isso é um conteúdo que hoje em dia o algoritmo tá colocando. Que é, Back to the Roots. É um conteúdo legal mesmo. E Back to the Roots, bro. Você fazia com a cassete, mano. Faz agora com a... Né, Rafa? Sim. Faz agora e já gravou, cara. Olha o tesouro que esse cara tem. Só no Apple Podcasts, ele tem 100 episódios, mano. Não é vídeo só pra falar, é áudio só. Não, mas beleza. É melhor ainda, porque senão eu tinha que filmar, era muito, não, aí você põe trabalho. Né? Aí você baixa o videoclipe da internet. Sim, põe o videoclipe. E, se for Na Sacada, você picota lá o set, tocou 15, 20 músicas lá, vê as 3 que você mais gosta, faz um negocinho assim. Ó a gente aqui falando de coisa com os convidados. Você gostou dessa ideia? Dá um toque lá no Gui Pimentel, pô. Incentiva ele a fazer isso e vai lá no Apple Podcast ouvir. Todo mês tá lá. Como é que acha, Gui? Gui Pimentel House Podcast. Tá no Apple, né? Podcast. Eu não tô no Spotify, porque quando eu subi no Spotify, eles tiraram. E o SoundCloud, eu parei de pagar o Pro, porque eu jogava no SoundCloud. Só que o SoundCloud tinha uma época que eles estavam gongando. Eles davam strike em você. Dá. Mas óbvio, eu tô fazendo um set lá, vai ter quase tudo lá, não tem... não é música que eu tô... Eu não tô ganhando nada, não tô cobrando. Não tinha direito autoral, mas ele dava um strike. Eu tomei 3 strikes, isso faz tempo, inclusive. Cuidado com isso, E na cara? Época... Não, eu tomei 3 strikes e o SoundCloud tirou minha conta. E eu tinha uma conta que eu tinha, aos poucos, assim, criado... Eu tinha bastante seguidor até. Daí eles tiraram minha conta, daí eu prometi que eu nunca mais... Mas tentou recorrer? Tentei, mandei e-mail, nada? Não voltou nada. E daí o que eu fiz? Eu falei, eu não pago mais o SoundCloud, só que eu não tenho espaço no SoundCloud. Então, Mixcloud, vai pro Mixcloud. Eu tenho o Mixcloud eu ponho também. E eu ponho também no YouTube, mas o pessoal escuta mais no podcast, no Apple Podcast mesmo. A gente tá, aliás, galera, a gente também tá no Apple Podcasts. Estamos. Há poucos dias, Vocês sabe? estão no Spotify também? Deve estar. Sim, Spotify sim. A gente está no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast e no Deezer. No YouTube. E no Deezer. Eu escutei. Ô Gui, eu tenho um ping-pong pra ti. Você gosta? Vamos, ping-pongar. É polo aquático ou vai na raquete também? Mesma coisa. Você sabe que eu tinha um amigo que morava ali na... Aliás, mora aqui na Praça Pan-Americana. E eu me lembro que eu passava uns domingos lá na casa da avó dele, daqui. E ele me introduziu o polo aquático. E tem uma coisa engraçada, a avó dele fazia para nós umas coxinhas assim com guaraná. E se for do polo aquático, me veio uma saudade deles. Um beijo para você, Rafael. E vovó Lulu. Gui Pimentel, curadoria é? Curadoria é suor ali. Você tem que ouvir muita música, pesquisar, tentar entender o negócio, depois lembrar, porque é tanta música que você vai esquecendo de músicas anteriores. Daí você tem que ir lá, voltar, caçar. Suor nesse sentido, porque senão vira receita de bolo. Você é um cara que fomentou muito a cena de São Paulo e todos os habitantes dessa cidade com música muito boa. Mas qual seria uma track que definiria a sofisticação nos dias de hoje? Pode ser velha, antiga, qualquer uma. Sofisticação. Uma track que tem tanta...
Porque, assim, ó, eu vou te falar o que eu acho o primeiro negócio de sofisticação. Que sofisticação não é só aquela track limpinha, né? Que é muito bonitinha, tem vocalzinho, sabe aquele soulful house, que é muito bonitinho, muito o vocalzinho certinho. Eu acho que isso até às vezes é besta. Eu acho que a sofisticação às vezes é um techno esquisito, que você fala, meu, que música, que genialidade, né? Cara, me veio na cabeça, eu vou falar que me veio na cabeça, só de ter falado isso, porque tem tanta track. Aquela do AMI, sabe os dois alemães? Porra. Aquela Reg. É isso! Porque ela é uma track weird, né? Estranha pra caramba. Só classuda, que na época, classudinha. Classuda, ela tem... Envolvente. Você fala, os caras que fizeram essa track, esses caras conhecem. Boa! Meu Deus, hein? Eu não esperava essa não, adorei. Não, porque senão sofisticação a galera acha que é só música bonitinha, não sei o que. Adorei essa track. Se eu queria muito pôr um play aqui, mas o YouTube iria cortar esse conteúdo. Eu conheço. Tá ali, tá? Bom. Tá ali naqueles discos ali. Gui Pimentel, você que tá há 37 anos falando de house music em São Paulo, cara. O som de São Paulo em uma palavra. Eu acho que eu vou te falar um pouco de quando eu comecei a sair em São Paulo. O primeiro clube que eu fui em São Paulo chamava Dancing, que ele era perto do... Tem tempo ainda? Porque fica à vontade. Ele era perto da Ponte do Morumbi. E quando eu te falei, lembra que eu ia nas festinhas de 15 anos, nas reuniãozinhas, eu não estava ainda em clube. Só que nessas festinhas que eu ia de 15 anos, ou nas reuniãozinhas que a gente chamava, hoje em dia acho que eles chamam de social, a molecada, que você ia na casa de um amigo teu da escola, aniversário house dele. party. Não tinha nem DJ nem nada, era só um comes bebe para as pessoas se encontrarem à noite, já rolavam uma paquerinha e tal. O esquenta, o warm-up, o pré-club. Só que a gente era mais novo, eu só ia lá e depois ia voltar para casa. E tinha um cara que vinha me buscar, que meu pai punha para me buscar. Meus pais, quando eu tinha 15 anos, não deixavam eu ficar muito na rua. E tinha combinado um horário, e às vezes eu estava achando chato esses... E era bip, eu podia bipar. O cara, antigamente não tinha celular, tinha pager. Você lembra do... Pager. Eu podia ligar pro pager, Então, ele era um cara que trabalhou como segurança nesse clube. No Dancing? No Dancing. Não conhecia esse clube, hein? Era um clube legal. Foi a primeira experiência que eu tive mesmo de ir num clube e falar, nossa, tal. E daí daí às vezes eu estava achando chata lá, aquela reuniãozinha, falei, putz, e eu não posso chegar muito tarde em casa que eu tenho que dar uma passadinha lá. Dar só abrir a porta e falar, cheguei, para meus pais. Então eu falei, deixa eu bipar ele antes aqui, porque ele falava, se estiver chato, me bipa antes que eu vou te levar nessa dance. E daí ele bipei e tal, ele me levava, e eu fui mais de uma vez, assim, E daí eu entrava com ele, não pagava nada. Segurança gente boa, viu? Porra, esse cara era 10, eu entrava lá com esse ele. É gente eu boa. era um puta de um cabação, um bobão, mas eu entrava lá porque eu fiquei meio fascinado com aquilo. Tudo isso para dizer negócio de som de São Paulo. E o que tocava lá, né? O ano, mais ou menos, que eu tô falando isso, foi nessa mesma época que eu te falei de New Order, de... 80 e pouco. Então, o pop, vamos dizer, o mais pop que tocava lá era um New Order, um Depeche Mode, e depois ia descendo, tipo Front 242, ia descendo, e eles chamavam de industrial, o som. Que era o que eles chamavam na época. Eu perguntava, mas o que é isso? Tal? Industrial. Tirando o New Order, que era o que eu conhecia, Depeche Mode, o resto eu não conhecia nada, mas eu lembro que eu ficava... Era um som que mexeu comigo na época, e daí, se você falar, o que eu falaria de São Paulo? Industrial, porque depois, pouco tempo depois... Não esperava essa resposta. Não esperava. Porque pouco tempo depois eu comecei a ver Mal tocando techno, e o techno foi muito grande. Quando a música eletrônica começou a bombar em São Paulo, eu acho que o techno era maior até que house. Isso eu estou falando antes de começar a proliferar. Era mesmo. Muito grande Era o mesmo. techno. E as primeiras festinhas que eu daí comecei a caçar, que eram tudo festa não em lugar óbvio, e eu ia no máximo com 1 ou 2 amigos que ia só para escutar o som, porque os outros falavam, não vou nisso aí, eu quero pegar a mulher, não vou nisso aí. Era tecneira. Passava por isso também. Então eu falo, São Paulo eu acho que tem... claro, São Paulo
um caleidoscópio. Você era desses, Gui? Mas eu... Você era desses? Os seus amigos queriam ir pro outro lugar? Não, vamos lá que o DJ é bom, pô. Não, mas não tem mulher. Eu fazia os dois. Às vezes eu ia primeiro na baladinha, boa. que tinha as menininhas, mas depois você foi pra onde escorregava, eu ia pra um coluna. O bom filho é a casa torta. Outro, pra ouvir som e não ter... Gui, que profundidade você citar o termo industrial aqui, cara, porque eu não esperava essa resposta, não esperava. É o que me veio na cabeça, porque São Paulo você pode... Tem tanto, tem tanta cena. É verdade. É uma variedade gigantesca, né, cara? É verdade. Ô, Gui Pimentel, um clube que realmente faz falta, cara. A Space, de Ibiza. Maravilhoso. Isso lá, mas aqui no Brasil. Aqui no Brasil... eu acho que o Sirena faz muita falta, né? Aquela vibe que tinha ali na praia. Indoor ou a pistinha ou interna? Os dois, né? Os dois mesmo? O clube como um todo. Não, escolhe eu tocava mais na pistinha até. Isso que eu ia a falar. pistinha era muito legal, do Sirena. Aquela fase áurea ali de... Começou, você lembra? Daí foi ampliando. Você lembra daquela árvore que as pessoas ficavam meio dançando em volta e o DJ já tá mais pra cá? Mas as primeiras pistinhas, o DJ ficava... A árvore estava aqui, né? Você ficava no sovaco da árvore tocando. Você sabia que... Depois que eles foram puxando e ampliando. Eu sei que o entrevistado é você, Gui. Mas eu passei uma vergonha a primeira vez que eu toquei na pistinha, cara. Mas todo mundo, eu já Quem passei. nunca? Sabe o que eu fiz, cara? Eu já passei. Eu não tinha entendido que a pistinha era um som mais... Calma, gente. Vamos respirar. Dá pra ser mais deep e tal. Abaixa o BPM, cara. 123 aqui tá lindo, 125 no máximo, 126, olha lá. Tava o suficiente. Eu entreguei o 130. Rápido, cara. O cara depois de mim, cara. Pegou e... Aliás, né? Pra baixo, pra cima, né? É verdade. É uma gritaria, irmão. Eu nunca passei uma vergonha tão alta na minha vida, Rafinha. Porque a galera tava, mas não tava. Eu não tinha conectado o povo ali. E o cara simplesmente fez assim, ó. Desceu o BPM do pitch, -2, menos sei lá quanto. Mas é engraçado você falar isso. E bombou! A primeira música do cara, explodiu, fez a festa. Cara. Mas sabe que eu lembrei? É engraçado você falar isso, porque nessa época era bem essa vibe mesmo que você falou. Como o dentro era maior, em tese dentro era main room, né? Que os caras falam som mais rápido, mais agitado e tal. Lá você podia ser... porque lá como você não é uma pista menor, você pode ser um pouco diferente e dá para ser um pouquinho mais lento, mais deep. Mas é engraçado você falar isso, porque eu me veio na cabeça o que tinha de gente que vinha quando eu tocava lá, começava tocando, e várias vezes eu tocava a noite toda. No começo você fazia a noite inteira. E os caras, acelera, DJ, acelera, porque era uma galera, foi na época que começou a ter rave, muito essas raves que eu falo quando foi pro mato, né, foi mais pro interior e tal, começou a rolar muito Psytrance, e o Psy era muito rápido. Super. Então essa galera, e os caras estavam tudo com coisa na cabeça e tal, puta, o que tinha de acelera, DJ, acelera, eu falava, meu, mas você não tá na rave, e aqui não é Psy também. Se você já falou acelera, DJ, comenta aí, mas nunca mais faça isso. Gui, eu lamento que você me comentou ali em off da sua coleção de discos, não sei porquê tal, mas assim, o vinil, objeto de arte ou ferramenta de trabalho? Acho que o vinil hoje é objeto de arte. Porque ferramenta de trabalho, tem um monte de gente que tem coleção, uma baita coleção de vinil, e ele toca ou com o computador ou com o pendrive. Ele passou tudo para o negócio e de vez em quando vai num listening bar só de vinil, e daí ele leva disco de jazz, daí faz um set de... Eu vou rever esse episódio daqui 1 ano, tá? Quero ver o Gui Pimentel comprando um disco de vinil de novo. Gui Pimentel, uma cidade que respira o teu som. Além de... Não pode ser São Paulo. Uma cidade... eu vou falar... Não é a cidade que respira, eu respiro o som daquela cidade. Claro. E me influenciou muito da ilha, Ibiza. É o lance do baleárico, Sabia que eu ia falar isso. Dessa cabeça aberta que os DJs tinham lá de tocar. Estamos com você. Estamos juntos, Gui. Estamos juntos. O Gui Pimentel é grave no peito ou melodia na alma? Ele oscila. Tem que escolher um. Grave no peito ou melodia na alma? Putz, eu acho que... É que, assim, melodia na alma, já estou imaginando um cara romântico e tal, e eu não sou.
Tá, então melodia na... Putz, não sei. Eu acho que eu sou talvez, não aparentando, mas eu acho que eu tô... Que nem eu te falei, depende do dia, mas eu acho que se for pôr numa régua, eu tô mais pro como é que é? O grave no peito. Grave no peito! Sabe onde eu peguei? Sabe onde eu tinha certeza que você ia falar isso? Quando você falou do Carl Cox, tua filha com 3 anos vendo na TV. Sabia! Eu sou mais grave no peito. É mais grave no peito. Porque eu gosto também de melodia, gosto de música clássica, sei lá, mas eu gosto do grave no peito. Gui Pimentel, seu refúgio para o silêncio completo e o seu olhar interior. O meu refúgio para o silêncio é a meditação, que eu faço... Desde 2008 eu fiz o curso lá. Qual que é o seu processo de meditar, se você puder compartilhar? Meditação transcendental, né? Que eu fiz um curso, foi de uma semana, e daí você sai com é um sânscrito, sei lá, uma coisa que você fica repetindo mentalmente. Uhum. Um mantra. Um mantra, exatamente, sânscrito, mantra. Daí você fica repetindo aquele negócio mentalmente por 20 minutos, o ideal é você fazer de manhã e no final do dia. E eu sou bem fiel no de manhã. Eu acordo, faço sentado mesmo na cama, quase todo dia, para não mentir, os dias que eu não faço é ressaca. Porque daí é um saco, a cabeça já não tá legal, daí eu falo, hoje eu não vou meditar. E o do final do dia, durante a semana, fim de semana eu nunca faço do final do dia, porque estou noutra rotina, nunca faço do final do dia. Mas durante a semana eu consigo fazer, de 5 dias, uns 4 dias eu faço no final do dia, tipo 4 da tarde, 4:30 da tarde. Gui Pimentel, a música que você mais tocou em 37 anos mixando? A música que eu mais toquei... Tô tentando agora lembrar de algum vinil... Number One. Olha lá, e mostrou pra você, ó. Daft Punk ali, ó. Eu olhei ali, ó, eu vou colar então, ó, eu vou colar. Mas eu acho que sim, vinil talvez. que eu toquei muito foi One More Time, da One More Time. Até falando da disco lá, foi a música que no primeiro ano da disco era o hit, assim, era o hino, vamos chamar da... Toquei muito Daft Punk, One More Time. Gui, o que é luxo em 2026? Putz, eu acho que luxo, não só em 2026, né? Em qualquer ano, é a pessoa valorizar a experiência, entendeu? Viajar, gastar dinheiro com experiência, viajar, ir numa festa, num festival, ver o DJ. Que nem a gente falou, hoje você consegue assistir um Burning Man na TV de casa. Eu, inclusive, nunca fui. Mas estou falando, mas aqui que é luxo, né? Que você perguntou. Ele ir um dia num Burning Man, porque ele ficou interessado, ou ir no festival, ou fazer uma viagem cultural para o Japão. Viver como pretender. Tipo esse. Não é ter, sabe? Não é ficar com... Gui Pimentel, o público mais difícil de tocar da sua vida em 37 anos? Cara, o público... Eu vou te falar agora que eu venho fazendo muita festa particular. O público difícil é quando você toca numa festa que a galera não é da balada. Da balada, quando eu digo, não é que é um cara que... Não é um clubber. Às vezes está tocando num casamento. É um cara que vai no clube, é isso? Você sabe que cada um tem sua família. Um é padrinho, outro é da família, outro conheceu na faculdade, outro conheceu no trabalho. Mas tem gente que nunca foi num clube. Exato. Tem. Então, quando você toca pra gente que você percebe que ele não é ligado em música, não é de balada. Porque eu brinco, né? O DJ, ele além de gostar de música, ele tem que gostar de festas. Senão ele tá no ramo errado. Concorda? Então, quando você toca para um público que você percebe que ele não é ligado em música, ele não é ligado em festa, é complicado. Muito complicado. Porque você fica... Então, o público mais difícil seria talvez... Quando você faz uma festa... Eu não posso reclamar, porque quando me chamam, já querem um cara que ele sabe que tocou que toca em balada, que gosta, sim, que acompanha. Mas às vezes você pega... Vai tocar mesmo num clube, num dia que é aniversário de um fulano, mas, puta, uma galera que tá noutra onda, não tá querendo saber de música, de se divertir, de dançar... Tá lá fazendo números, sabe? Parece. Gui Pimentel, você tem algum processo, algum toque antes do teu set? Não, um pré-show, assim? Não, o que eu faço durante a semana, eu sei mais ou menos... assim, eu faço... Tem dois, vou dizer, dois mundos diferentes. Se eu for tocar num clube, que o início da minha carreira era praticamente só clube ou festa paga.
Hoje é menos, hoje é mais festa particular. Mas, então são duas coisas diferentes. Quando eu ia tocar num clube, eu queria saber o horário que eu ia tocar, ter uma ideia, né? Eu queria entender, se possível, quem estava tocando. E se eu conhecesse o clube melhor, se eu não conhecesse, eu tentava me informar. Então, às vezes, eu sabia de um amigo meu que já tocou, eu ligava para ele. Como é que foi lá? Então, eu ia pegando pistas para chegar lá e ter na minha cabeça mais ou menos o que eu ia fazer, mas é tudo de improviso, né? Você não sabe a música que você vai abrir. Você tem, às vezes, até uma coisa na tua cabeça e tal. Mas, então, assim, eu me preparava desse jeito. Daí, quando eu vou fazer uma festa particular, daí é entender, daí bater um papo antes com a pessoa que está fazendo a festa, entender a expectativa deles, o que eles gostam, e sabendo que uma festa, você precisa ser um pouco democrático, né? Porque tem de tudo, tem, que nem a gente falou, o cara que não é da balada, o cara que é de uma outra geração, o amigo da faculdade, o amigo não sei da onde, o amigo do trabalho, as menininhas querendo cantar. Então, você dentro da conversa que você teve, você monta um plano e daí, mesma coisa, a tua experiência de chegar e falar, putz, como é que eu vou colocar o máximo de gente possível na mesma página. Porque o ideal não tem nada melhor que você tocar e ver a maioria das pessoas na mesma página, ali curtindo, se divertindo e... Então, você prepara antes, só que é na hora que você vai fazer. É isso. Gui Pimentel, o maior acerto da sua trajetória em 37 anos e o maior erro que você gostaria de ter evitado, mas que também possa ter sido um bom aprendizado. Cara, acerto. Eu acho que o maior acerto meu foi ter deixado rolar mesmo. Eu não tinha pretensão nenhuma de ter carreira de DJ. Acho até que quando a gente começou, eu comecei ali por hobby, não dava para vislumbrar uma carreira, ou pelo menos eu não vislumbrava para mim, porque até quando eu comecei eu tinha loja, não podia largar as coisas que eu fazia. E eu tinha uma visão de que, cara, aqui vai ser difícil, mas eu levava como um plano B. Pagava os vinis, pagava a viagem para Ibiza, para não sei aonde. Então e eu fazia com muito prazer, eu gostava de fazer. Então acho que o maior acerto foi deixar rolar e foi um chamado. Essa que é a verdade. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, foi um chamado. Eu só estou aqui 30 e poucos anos 37. Depois. É 37 mesmo. 37. Porque em 93 você comprou a primeira MK. Exato. 91. Eu vou refazer essa conta aí. Vamos fazer da MK, então. Ó, e por favor, o dia que você fizer 40 years... 35 anos. Quando você fizer 30, eu não sei se é 35 anos ou 40 anos. Se for 90, 30, faça uma DJ Party e chame eu e o Rafael, hein? Claro, pô. Vocês são convidadíssimos. Não, é verdade, hein, Gui? Óbvio. Quero ver essa party rolar aí. Com certeza. Celebrando 40 anos. Na verdade, a gente teria que fazer uma... 40 anos de carreira, cara. Tocando, cara. É tempo pra caramba, Rafinha. Tem que respeitar o Gui Pimentel demais, cara. Aliás, você tem que comentar, você tem que dar um like, você tem que compartilhar esse vídeo, cara. Se você chegou até aqui... A gente teve um papo entre amigos, colegas, de respeito profissional, com muita tranquilidade aqui, para te trazer visões, insights. Então, é importante que você engaje aqui conosco e também, depois de terminar esse papo, vai lá nas redes do Gui Pimentel e dá um papo nele. Diga o que achou, se gostou ou não gostou. Gui Pimentel, a música que você queria ter produzido na sua vida? Música. Putz, assim, que eu queria ter produzido são as produções que... E eu não tenho esse gabarito porque eu não estudei, como eu te falei. Digamos que você é um produtor. Fiz uns tools, já cheguei a fazer bootleg, tool, edit de coisa, que daí eu fui atrás e tal, mas se eu pudesse voltar, não só como DJ, mas também como produtor daqueles bons mesmo... Quincy Jones, já que você sabia, o Michael Jackson, você ia falar do Michael Jackson, eu sabia. Quincy Jones, eu ia falar, né, pô? Gui Pimentel. Pode falar qualquer um, né? Eu sabia que você ia falar do Michael Jackson. Eu vou te contar em off, tá? Eu sou dos anos 80 e o meu nome é Michael, de Michael, por causa do disco mesmo? do... Minha mãe era fã também, coincidentemente igual a ti você e milhares aqui. Óbvio. Não dá pra não gostar do Michael Jackson. Aliás, a gente pode fazer um podcast um dia... Só sobre Michael Jackson, se você topar. Topo, óbvio. Não sei em qual momento, mas a gente vai fazer esse papo. Com o maior prazer. Galera, estivemos aqui com o Gui Pimentel. Fala aqui, Rafinha.
Falo aqui? Tá bom. Galera, falamos aqui com Gui Pimentel, uma pessoa nobre da música, com muito conhecimento. Gui Pimentel, tenho certeza que... Muito obrigado, Gui. Obrigado que esse vídeo um dia, não agora, mas ele vai chegar a 1 milhão de ouvintes, porque a gente está aqui toda quarta com muito propósito. Fica à vontade naquela câmera, muito, nessa aqui, né, Rafa? Para deixar um legado para essa geração atual, que está um pouco ansiosa. Aqui, assim. Essa geração atual está um pouco ansiosa, Gui Pimentel. Explica para eles a sensibilidade do DJ. Não, eu acho assim, não esquece que o DJ, o ingrediente do DJ é a música. Não esquece disso, é o principal. Então, e não só a música, porque você pode gostar de música e não ser DJ, né? Eu acho que é gostar de música, gostar da cultura de festa, de clube. Então, estudar é uma palavra chata, ninguém gosta de estudar. Mas vai atrás dos documentários, tem muito documentário legal no YouTube, falando de como que nasceu a música eletrônica lá atrás. Até antes disso, sobre a disco music, tem uns documentários muito legais de quando a disco cresceu no mundo inteiro. E curiosidade, procurando sempre escutar coisa diferente, abre a cabeça. E o resto, você coloca por cima, mas isso é a base, né? O resto é por cima, que é o cara ter... como é que fala? O cara ser um astro de mídia social, o cara ser, sei lá, bonito. Isso aí tudo que você fizer depois vem por cima, mas a base é música, conhecer o máximo de música e da cultura da música eletrônica, de clube. Acho que é isso. Boa! Esse foi mais um Refresco Sonoro Podcast. Para você que é fã de música eletrônica, eu e o meu sócio, Rafael Oliveira, ao lado de Gui Pimentel. Esse é mais uma dose, ou talvez um open bar, com doses de conhecimento para ouvido curioso. Compartilhe esse vídeo se você gostou, vira membro se você está com a gente, consuma Bulgar e Vega Cripto e toda quarta às 8 da noite em todas as plataformas. Lembrei aqui que também estamos no Apple Podcasts. Vai para lá também se quiser, além do Deezer. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Kawaii, TikTok, Instagram, tá bonito, Spotify, tudo isso pra vocês. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, só seguir. O Rafinha Refresco Sonoro Podcast. Eu quero saber se você quer o Rafinha aqui comigo na mesa. E quando vocês forem, depois que vocês quiserem renovar, chamar para uma outra resenha, eu quero estar na resenha. Vamos. A gente vai ter várias histórias junto com o Gui. Vamos fazer isso, eu quero estar na mesa. Uma bem de zoeira. Vamos contar, Sim, contar as histórias. Só pra gente contar as zoeiras das vamos histórias. Que temos várias. E se juntar a minha Conta do o que Michel... aconteceu então aí. Conta o que aconteceu semana passada. Tá, eu vou contar essa. Estávamos eu e o Gui... Aliás, estava eu aqui primeiro. Aí o Gui chegou logo em seguida. Eu cheguei antes, bem horas antes. Aí o Gui chegou, a gente ficou conversando e a gente estava esperando o nosso host, Michel. E o Michel teve um imprevisto e não avisou para nós, mas era coisa de urgência, a gente entendeu e tal, mas avisou. E ficou eu e o Gui, a gente ficou horas aqui conversando, que acredito que... O Gui acho que é o segundo programa que ele faz e vamos fazer um terceiro. Quase o segundo programa. Galera, com isso a gente termina esse papo e muito obrigado pela paciência comigo, viu, Gui Pimentel e Rafael Oliveira. Você, valeu, cara. Muito legal. Valeu, Gui. Amém. Obrigado. Boa.